Boa noite, boa tarde, bom dia. Abrindo aqui o segundo encontro do ciclo Regenerantes de Gaia, agradecendo as presenças. Hoje a gente vai mergulhar na Amazônia mais profunda, no tempo e no espaço, com o Eduardo Neves e o Valdeli Knupp, mediados pelo Regenerante de Gaia, Fábio Scarano. Lembrando a todos e todas e todes que esse ciclo é gratuito e quem quiser retribuir pode apoiar financeiramente as escolas vivas indígenas, tem no nosso site, o link deve estar no chat. E lembrar também que a gente está lançando hoje um novo caderno, já foram lançados 2 cadernos, um do Franciele com Emmanuel Cotia, e também o caderno... Ai, meu Deus. Lembrando o segundo caderno do Antônio Nobre, que foi a fala dele na Flip. E hoje a gente lança o caderno da Natália Maier, e é um caderno muito lindo de uma antropóloga que fala também sobre dança. Então, bem-vindo. Aqui quem conduz agora esse encontro é o Fábio. Bom estar com vocês. Bem-vindo, Eduardo, a Selvagem. Bem-vindo, Valdeli. Muito grato. Boa conversa. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês nesse segundo encontro do ciclo Regenerantes de Gaia. Feliz a beça de estar aqui com 2 amazônidas queridos, Eduardo e Valdeli. Super feliz em estar aqui também em companhia dessa família selvagem, com a Ana, com a Laís, Madá, a Isa, o Richard, a turma que está aqui nos bastidores ajudando a gente, e com vocês todos aqui, o nosso público. E semana passada, né, a gente já teve uma conversa iluminada aqui com Ailton Krenak e Antônio Nobre, trataram do tema da regeneração a partir dos sonhos, e na nossa conversa de hoje, a gente vai seguir nessa linha dos sonhos, mas a gente tem esses 2 amazônidas queridos aqui que vão estar mostrando para a gente como é que esse sonho já foi realidade no passado ancestral amazônico, e vai se tornar realidade no futuro próximo. Já está se tornando. No Regenerante de Gaia tem uma passagem que eu até explico, né, como é que, assim, de onde que veio a ideia pro livro, e era um pouco de plantas que a gente estudava no passado, que a gente achava que tinha o potencial, por uma série de características biológicas, de serem as plantas que iriam regenerar as feridas que o ser humano causou sobre o planeta. E uma coisa que nos chamava atenção naquela época é que as plantas que a ciência mais conhece são plantas que são as mais produtivas, que são essas aí da agricultura de alto impacto, do agronegócio. A ciência avançou no conhecimento sobre espécies raras, graças à biologia da conservação, e tem um certo conhecimento sobre espécies que a gente chama de espécies modelo, que são espécies de laboratório, praticamente, plantas que são usadas para experimentos que têm ciclo de vida muito rápido. Esses 3 grupos de planta, minha gente, elas são a gigantesca minoria do reino vegetal no planeta. As plantas mais abundantes são justamente as que a gente menos conhece a respeito. Só que os nossos ancestrais conheciam muito sobre elas. Eduardo vai estar falando um bocado para a gente desse conhecimento ancestral e de como os nossos ancestrais na região amazônica, de uma certa maneira, moldaram esse sistema florestal biocultural, eu diria, tão rico que hoje é a região amazônica e, em grande medida, é o nosso país inteiro. E o Valdeli vai estar falando para a gente justamente dessas plantas não convencionais, as plantas alimentícias não convencionais, de qual ele conhece tanto, vai contar tanta história bacana para a gente aqui. É impressionante, meu querido Valdeli, que 70% do que o ser humano come hoje em dia são 10 espécies. Num mundo que tem conhecidas 4 milhões de espécies. A gente está se alimentando muito mal. E essas plantas alimentícias não convencionais vão vir para ajudar a gente um bocado, já estão ajudando no presente, vão ajudar ainda mais no futuro. E sem mais delongas, ansiosíssimo aqui para ouvir meus 2 queridos amigos, vamos começar aqui o nosso papo pelo professor Eduardo Góes Neves,
historiador, mestre e doutor em antropologia, que é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Eduardo, gratidão por você estar aqui com a gente. A palavra é tua. Boa noite também, boa tarde, bom dia, né, para todas, todos e todos. É um prazer estar aqui. Fábio, muito obrigado. Ana, pelo convite. Laís, Madá, o pessoal que não está aparecendo. É um prazer conversar com vocês hoje. Prazer dividir esse espaço com o Knup, que é uma pessoa cujo trabalho eu respeito muito, é muito inspirador para nós que trabalhamos com arqueologia na Amazônia. O que eu resolvi fazer aqui? Eu procurei trazer, eu vou fazer uma apresentação, né? E com esse tema, né, essa ideia da regeneração, e como você mesmo falou, Fábio, eu acho que o objetivo é tentar olhar um pouco para o passado e mostrar como o passado pode trazer algumas referências interessantes para que a gente possa pensar o nosso lugar no mundo hoje, aqui no Brasil, e também pensar no futuro. Quando a gente pensa, quando as pessoas falam em arqueologia, geralmente a imagem que vem, a primeira imagem que aparece, de fato é uma referência ao passado. E a arqueologia é um caminho muito interessante para a gente entender o passado mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho também, por uma série de razões, que no caso aqui da Amazônia, que é a região onde eu trabalho, as discussões que a arqueologia traz não tem só a ver com o passado, ela tem a ver com o presente e tem a ver com o futuro também. Porque, eu vou dar um spoiler aqui do final da minha fala, né? Existe um contraste muito grande entre uma história milenar de 12 mil anos, indígena e ribeirinha, quilombola, né, de construção de paisagens baseadas na diversificação de práticas, né, de que estimulam a diversificação, e essas práticas, essa história ela não é contínua, eu vou tentar falar um pouco sobre ela aqui, né, mas de qualquer modo que cria essa Amazônia que a gente conhece hoje em dia, e uma história recente de 30, 40 anos que levou à destruição de 20%, tem levado muito forte aos povos da floresta, né? Não, os povos indígenas e os povos da floresta, e sem geração de nenhuma riqueza para o país e para o mundo. Então, eu acho que a arqueologia ela traz esse contraste, é quase caricatural esse contraste entre essas duas coisas que a gente vê acontecendo no presente. Mas para fazer isso, então, eu acho que seria interessante trazer um panorama aqui do que nós sabemos. É claro que esse panorama ele é mais ou menos editado, né? Eu não consigo falar sobre tudo com detalhe aqui, mas é falar um pouco sobre o que nós conhecemos, sobre essa história profunda de ocupação na Amazônia e como é que essas histórias de ocupação criaram essa Amazônia que nós conhecemos hoje em dia. Antes de continuar, só pergunto se vocês estão me ouvindo bem, não está falhando nada, está tudo tranquilo? Tá. Então, para não perder tempo, vou passar direto para a minha apresentação. Eu tenho um monte de imagem aqui, acho que as imagens podem me ajudar a explicar o que eu quero dizer. Eu vou passar aqui para o modo de apresentação e deixa eu ver. Vocês estão vendo? Tudo bem? Tá. O título é o manejo da abundância, uma fruta ao alcance da mão. Esse termo, uma fruta ao alcance da mão, ele vem de uma palestra que eu vi uma vez de um economista. Nem foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos. Ele usou uma expressão meio pejorativa em inglês, que é a low-hanging fruit, né? Uma fruta ao alcance da mão. A ideia de que uma coisa que está assim, uma fruta que está pendurada numa árvore, que está pronta para ser colhida, de preguiça, de que não precisa de uma demanda, de investimento de tempo e trabalho muito grande. Então, essa expressão, uma fruta ao alcance da mão, é uma expressão que é meio pejorativa e eu quero tentar inverter o significado disso. E falar, tentar mostrar como a história de ocupação da Amazônia pelos povos da floresta criou esse panorama de abundância e de hiperdiversidade que nós conhecemos hoje em dia. Essa foto que vocês têm, essa imagem que tem à esquerda aqui é de uma peça arqueológica, uma estatueta tapajônica, foi encontrada no entorno da cidade de Santarém, no Pará. E ela está guardada hoje no acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde eu trabalho também. Só um segundo, por favor. Tá. Antes de começar a falar, algumas imagens, as legendas estão em inglês, eu peço desculpas aqui. Mas eu gosto de mostrar esse mapa. Esse mapa ele é um mapa um pouco exagerado, mas ele tem um monte de cor. E dá para nós uma ideia do que? Da diversidade cultural da Amazônia. Cada cor aqui corresponde a uma família de línguas indígenas, não línguas isoladas, mas um grupo de famílias de línguas. Se vocês forem pensar num mapa equivalente na Europa, por exemplo, a gente vai ter basicamente duas cores. As línguas indo-europeias, que incluem o português, o inglês, o francês, o alemão, as línguas eslavas, né? E a gente vai ter as línguas, vamos ter numa outra cor, a gente vai ter o basco, que é uma língua isolada, pequenininha, e depois a gente vai ter um outro grupo, que são o finlandês, o húngaro
e o estoniano. Então, assim, a diversidade, se a gente olhar como língua, para a língua, como um marcador de diversidade cultural, a primeira lição que a gente tem que incorporar é que a Amazônia, a gente pensa muito em biodiversidade, óbvio que isso está correto, mas a Amazônia é um berçário de diversidade cultural também. A quantidade de línguas diferentes faladas na Amazônia é uma das maiores em todo o planeta. E essa, eu creio, eu tenho essa convicção, né? A gente tem que tentar explicar isso melhor, mas que existe uma correlação positiva entre essa história de emergência de diversidade biológica nos últimos 10, 12 mil anos e a emergência dessa diversidade cultural tão grande que a gente vê aqui também. É claro que existem fatores muito mais antigos que têm a ver com a história natural da Amazônia que contribuem para isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que a presença humana e indígena contribuiu ainda mais para aumentar esse quadro de diversidade e de abundância também. Então, se a gente for olhar, assim, eu vou falar, né, sou arqueólogo, eu vou mostrar algumas fotos de peças arqueológicas, mas vou mostrar muita foto de planta, de amostra de solo, né? A arqueologia, quando a gente pensa em arqueologia também, existe essa imagem que nós arqueólogos e arqueólogas trabalhamos com objetos, e é claro que a gente trabalha com objetos que vieram do passado também. Eu comecei essa fala com uma imagem de um objeto arqueológico, mas a gente trabalha também com outros tipos de objetos de estudo, que são amostras de solo, são restos de comida, restos de planta, ossos de animais, e outros tipos de evidências, e é trabalhando com esse tipo de evidência comum que a gente consegue construir esse quadro sobre o passado aqui da Amazônia, né? E o que a arqueologia tem mostrado? Que, primeiro, como eu falei, grande diversidade cultural no passado, compatível com o que a gente vê no presente, mas também que os biomas da Amazônia contemporâneos eles resultam, pelo menos parcialmente, do manejo, das práticas de manejo exercidas ao longo dos milênios pelos povos indígenas. E de onde vem esse tipo de informação? Eu começo com essa imagem aqui, que é uma imagem, cada ponto que vocês veem aqui, esse aqui é o mapa, nós publicamos esse mapa para o painel científico da Amazônia, que foi um grupo de centenas de pessoas, especialistas, povos indígenas, que trabalharam juntos para construir um quadro, esse material está sendo publicado agora, sobre o conhecimento científico da Amazônia, né? De conhecimento tradicional também. E esse mapa mostra para vocês, esses pontinhos em preto são sítios arqueológicos. São sítios arqueológicos que nós conhecemos para a Amazônia. Não sei se dá para ver a minha flecha mostrando aqui, mas assim, essa distribuição desses pontos ela é desigual. Tem alguns lugares que nós conhecemos melhor e outros que a gente conhece pior. Isso não quer dizer que a gente conhece pior porque não tinha presença humana indígena, mas de fato porque não houve pesquisa arqueológica ainda. A arqueologia tem crescido muito na Amazônia, mas as dimensões da Amazônia são muito grandes perto do que a gente tem que conhecer sobre o passado a partir da arqueologia. Mas mesmo assim, de qualquer modo, esse mapa dá uma ideia da distribuição de sítios, eu imagino, e esses pontinhos amarelos no mapa, eles mostram para a gente, deixa eu ver se eu consigo, eu tenho medo de sair daqui fiz uma barbeiragem, só um segundo. Deixa eu ver esse aqui. Eu queria mostrar uma seta, mas tudo bem, eu vou continuar. Esses pontinhos amarelos aqui mostram para nós sítios com evidências de ocupação humana bastante antiga, né? Com mais de 8.500 anos atrás. Então, eu queria mostrar alguns desses sítios de presença humana antiga para vocês. Eu queria trazer alguns exemplos. O primeiro deles vem da Colômbia, da Amazônia colombiana. Esse mapa aqui mostra para nós, aqui está a Colômbia, né? Do lado esquerdo superior. Eu vou achar só aqui, eu vou colocar um apontador aqui que é melhor. Só um segundo, por favor. Dá para ver, eu acho, né? Se vocês olharem aqui, então, esses nomes correspondem a nomes de sítios arqueológicos e tem uns números aqui embaixo, 12.398 Cal-BP. Isso quer dizer o quê? São idades de carbono 14. Então, nós temos evidência nessa parte da Colômbia da presença humana indígena com datas anteriores a 12 mil anos atrás. E esses povos, eles deixaram um registro muito interessante. Eles deixaram, por exemplo, ali dos artefatos de pedra lascada, manifestações maravilhosas, registros rupestres maravilhosos, com pinturas que estão nas paredes desses abrigos, que estão entre as mais antigas de todo o continente americano. Então, o que é interessante? Quem chegou na Amazônia, os ancestrais dos povos indígenas, desde o começo começaram, por exemplo, eu vou chamar aqui, por falta de um termo melhor, produzir essa arte maravilhosa, né, que é essa arte rupestre, esses registros rupestres que têm idades de mais de 12 mil anos atrás. Inclusive com a representação de animais, se vocês olharem aqui, da megafauna que está extinta.
filhotinho aqui, parece que tem a mãe em cima, né? É provável que esses primeiros habitantes da Amazônia tivessem tido contato com grandes animais mamíferos que desapareceram no final da Idade do Gelo. Eles viviam numa época com uma paisagem bastante diferente do que a gente vê hoje em dia. Em outras partes da Amazônia, já do lado brasileiro da Amazônia também, são outros Amazonas, perto de Santarém, na cidade de Monte Alegre, nós temos pinturas rupestres maravilhosas também. E algumas dessas pinturas, como é o caso dessa gruta aqui da Caverna da Pedra Pintada, vou esperar voltar a imagem aqui, porque eu mudei a imagem, mas ela não foi. Será que tem algum problema lá? Deixa eu ver. A gente está vendo passar. Vocês estão vendo comigo? Estou vendo. Agora a gente está na Caverna da Pedra Pintada, que é uma pedra grande. Entre a minha fala e a... Mas se vocês olharem para essa foto aqui, vocês vão ver que tem algumas espirais marcadas em vermelho nessa parte aqui do paredão, desse paredão rochoso. E essas pinturas também, elas estão datadas de mais de 11 mil anos atrás. Nesse caso aqui, na Amazônia brasileira. Então, de novo, a gente tem poucas informações ainda, mas parece que em diferentes lugares a Amazônia já é ocupada desde o final da Idade do Gelo, né? Se a gente olhar para outros contextos da América do Sul, a ocupação da Amazônia acontece mais ou menos a partir mais ou menos da mesma época. Isso aqui são... eu estou indo aqui, Fábio, mas eu vejo que tem... beleza. Eu avanço a imagem, mas ela demora um pouquinho para avançar também, por isso que eu faço uma pausa antes de continuar, tudo bem? Ou posso falar direto, assim, sem problema? Pode ir em frente. Ela está passando para a gente. Eu acho que a sua conexão está um pouquinho fraca, viu, Eduardo? Mas pode ir. Mas querem que eu mude para o meu celular ou dá para ir assim? Tudo bem, está segurando bem, tranquilo? Tá, eu acho que está indo bem, sim. Tá tranquilo. Tá, obrigado, desculpe pela interrupção, então. Não, tranquilo, manda brasa. Isso aqui, por exemplo, são imagens das escavações feitas na Pedra Pintada. E o que é interessante se a gente olhar para essas escavações? Elas mostram para nós, se vocês olharem aqui embaixo, existe uma camada de terra escura, com manchas escuras. Essa camada tem mais de 11 mil anos, ela tem muitos objetos de pedra lascada, tem muitas sementes preservadas. Sementes de carvão, né, sementes carbonizadas, restos de plantas. E o que é interessante se a gente olhar para os dados aqui da Pedra Pintada? Nós vamos ver que algumas plantas que a gente consome até hoje já eram consumidas nessa época. Talvez o melhor exemplo seja o da castanha. A castanha do Pará, ou castanha da Amazônia, como o pessoal fala no Amazonas, né? Que é uma planta que está presente. Existe uma história de consumo e de manejo dessa planta que é quase tão antiga quanto a própria presença humana ali na região. A gente tem pitomba também, né? Temos palmeiras que estão representadas aqui no registro da Pedra Pintada. Se a gente olhar para esse mapa aqui, esses lugares marcados com letras A, D, F, B e C mostram um pouco esses contextos onde nós temos evidências da presença humana, né? Entre mais ou menos 12 mil e 9 mil anos atrás. Então, eu falei um pouco da Colômbia, né? Mostrei aqui a região da Pedra Pintada, e vou falar um pouquinho da região do Alto Madeira, onde eu trabalho, em Rondônia. E também da Amazônia boliviana. Os dados recentes que têm saído da Bolívia são muito interessantes também. Eles mostram para nós, se vocês olharem para essa imagem aqui, tem um monte de nome, um monte de pontinho preto, né? Esses pontinhos pretos são sítios arqueológicos. E tem vários números aqui também, não sei se eles estão visíveis, 9.848, 10.000 e alguma coisa, 10.006, e assim sucessivamente. Esses números correspondem a datas de carbono 14. E esses pontos aqui correspondem a sítios arqueológicos. Nós temos milhares de sítios arqueológicos nessa região da Bolívia que tem esse formato aqui. Essa região é uma região de campos naturais alagáveis. E essas ilhas que vocês veem aqui, que são conhecidas como Islas de Monte em espanhol, Ilhas de Monte em português, algumas delas são artificiais, outras são naturais, mas elas têm evidência de presença humana indígena muito antiga. E também a gente tem evidência do quê? Vou voltar para a imagem anterior. De cultivo de plantas aparentadas à mandioca, ao ariá. O ariá é uma planta muito interessante, ela é muito pouco comida hoje em dia, a calateia, né? Mas ela é disseminada, foi uma das primeiras plantas a ser cultivada no passado. Aparece em vários lugares aqui da América do Sul e da América Central também. Vários tipos de girimum também, com registro de mais de 10 mil anos. O girimum é uma planta interessante, ou as abóboras, por quê? Porque ela aparece em vários lugares diferentes com datas antigas, na América do Norte, na América Central e em diferentes pontos aqui da América do Sul.
Parece que a megafauna extinta do Pleistoceno, esses grandes animais se alimentavam do girimum, espalhando essas sementes. E os povos indígenas já pegaram aquela planta previamente selecionada por esses animais. Então, o que eu quero dizer aqui é que tem uma história muito antiga de manejo e cultivo de plantas aqui na Amazônia, que é quase tão antiga quanto a própria presença humana aqui na região. Né? Alguns exemplos dessas plantas, né? O araçá, né? O ariá, que eu falei, a castanha, o piquiá, tipos de feijão, né? Que vão entrando no registro. Depois a gente vê o girimum, a abacaba, que é uma palmeira importante, a própria castanha, que já tem, né, a presença antiga, e a mandioca, e assim sucessivamente. Algumas dessas plantas a gente quase não consome mais, mas outras ainda são muito consumidas no presente. Tá? Se a gente olhar para os dados da região do Alto Madeira, eles tendem a confirmar esse tipo de informação também. Esses pontos aqui correspondem a sítios arqueológicos, com datas antigas também, né, de mais de 8.000 anos, a região aqui está o Rio Madeira, na bacia do Alto Rio Madeira, e as nossas escavações num desses sítios, chamado Teotônio, que está localizado junto, esse lugar infelizmente não existe mais, essa corredeira, ela foi destruída pela criação, pela barragem de Santo Antônio, mas esse sítio que está localizado junto a essa antiga cachoeira ou corredeira de Santo Antônio, o sítio Teotônio, ele tem um registro de ocupação humana que começa mais ou menos 9.000 anos atrás. E lá em Teotônio também, isso é uma escavação recente que a gente fez no ano passado lá, a gente tem camadas de terra preta muito profundas, várias ocupações diferentes. E os nossos trabalhos lá no Teotônio, de escavação, têm mostrado para nós também a evidência de cultivo e do manejo de plantas como a castanha, né? Com datas que chegam a mais ou menos um parente do araçá, da goiaba araçá, também com datas que chegam a mais ou menos 9.000 anos atrás, e posteriormente aparecem outras plantas, como é o caso do gerimum também, com datas um pouco mais recentes. Aqui, por exemplo, o trabalho onde a gente publicou esse tipo de evidência. Esses dados, na verdade, eles tendem, agora a gente tem mais arqueologia sendo feita na Amazônia, e essas informações estão sendo disseminadas. Mas os dados de genéticas de plantas já indicavam há muito tempo que a Amazônia, se vocês olharem para esse mapa aqui, o que a gente tem marcado nesses retângulos achurados são os supostos, ou são os centros conhecidos de domesticação inicial de plantas no planeta. São vários centros independentes, né? Talvez o mais conhecido de todos seja o Crescente Fértil, aqui no Oriente Médio, onde o trigo e a cevada foram cultivados inicialmente. Mas a gente tem na Nova Guiné, a gente tem aqui num centro muito importante, onde está o México hoje em dia, onde o milho, o feijão e um tipo de gerimum também foi domesticado. Mas se vocês olharem para esse mapa aqui, a América do Sul tem 3 centros. Tem um que está nos Andes, onde a batata e a quinoa foram cultivadas inicialmente, e tem 2 que incluem um grande pedaço da Amazônia. Na verdade, eu acho, se a gente olhar para esse outro mapa aqui, esse aqui é um trabalho que nós publicamos em parceria com o professor Charles Clement, que é uma grande autoridade, nosso grande mestre, né, no entendimento do processo de seleção e domesticação de plantas antigas da Amazônia. Se vocês olharem para esse mapa aqui, vocês vão ver que tem várias plantas importantes que são consumidas no mundo inteiro e aqui no Brasil também, que foram cultivadas antes da Amazônia. Algumas delas são muito conhecidas, como é o caso da mandioca, né, que acho que é a quarta planta mais cultivada hoje no mundo, né? Mas a gente tem a taioba, tem o ariá, que eu já falei, que é uma raiz também. Nós temos amendoim, que é aqui na periferia da sul da Amazônia, né? A coca, que é uma planta muito importante, o tabaco, né? Mas a gente tem algumas dessas plantas são arbustos, né? Muitas delas são tubérculos e outras são árvores também, como é o caso do cupuaçu, da castanha, né? Do cacau, do cubil, do biribá, do ingá. Quer dizer, o que é interessante nesses sistemas que eu vou chamar de agroecológicos antigos da Amazônia? Eles incluem, primeiro, muitas raízes, muitos tubérculos, mas eles incluem também muitas árvores. E quando a gente pensa em agricultura, normalmente, a gente pensa o quê? A gente pensa em gramínea. A gente tem o milho aqui na Amazônia também. Ele chegou na Amazônia há mais de 6.000 anos atrás, vindo lá do México. Inclusive, ele passou por um processo de seleção local aqui na Amazônia. Essa é uma questão fascinante da arqueologia, né? Porque há mais de 6.000 anos essa planta saiu do seu centro de origem. E é claro que ela não saiu sozinha, né? Através de redes de troca, de casamento, né? Ela foi sendo conduzida desde seu centro de origem lá na Mesoamérica, no sul do México hoje em dia, e chegou aqui no sudoeste da Amazônia, com datas há mais de 6.000 anos atrás. Então nós temos evidências de gramíneas também, como o arroz e como o milho, mas a maior parte das plantas que foi selecionada, e algumas delas domesticadas na Amazônia, são árvores e são tubérculos. E a relação de cultivo de árvore e de tubérculo é totalmente diferente. Porque quando a gente planta gramínea, quando a gente planta milho, quando
quando a gente planta soja, né? A alfava também, né? Como é o caso da soja, que é uma leguminosa, né? Quer dizer, existe um ritmo de cultivo. Quando a gente está cultivando grãos, na verdade, essa é a questão. Existe um ritmo que é imposto pelo plantio e pela colheita. Elas têm que ser sincronizadas e acontecer mais ou menos na mesma época. Quando a gente planta árvore e planta tubérculo, essas batatas estão produzindo no quintal durante meses ou até anos, né? E um pomar, depois de plantado, vai produzir durante anos também. Então, as relações que se estabelecem com a natureza são relações diferentes. E parte dessa história tem a ver com o quê? Com o fato de que algumas dessas plantas, que são tão importantes, como é o caso do açaí, como é o caso da castanha, que hoje em dia são até produtos de exportação, são plantas que não foram domesticadas, tecnicamente falando. São plantas que seriam selvagens. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa a arqueologia durante muito tempo, ela foi refém desse pensamento, uma perspectiva evolucionista, né? A ideia de caminho na evolução, né? De que ao fazer a chamada revolução neolítica, nós nos tornamos totalmente agricultores. E, de fato, uma boa parte do mundo depende da agricultura hoje em dia. Mas que as sociedades que não fizeram essa transição e que continuaram cultivando plantas que não eram domesticadas seriam mais atrasadas, não teriam cumprido esse processo evolutivo. Essa visão está errada, né? O que os dados da Amazônia mostram para nós é que a gente tem estratégias combinadas de cultivos de plantas domesticadas e não domesticadas, muita raiz, muita batata e muita árvore também. Isso, por exemplo, né, um exemplo maravilhoso é o da castanheira, que é uma planta, como eu falei, ela é cultivada há 11 mil anos, tecnicamente ela é uma planta selvagem, talvez continue sempre sendo. Uma castanheira, depois de plantada, ela precisa de sol no começo, né, a muda da castanha para crescer, então ela precisa de algum tipo de manejo, né, permitindo a insolação, mas essa castanheira aqui, ela fica lá em Tefé, no Amazonas. Ela, num lugar chamado Ponta da Castanha, inclusive, ela tem mais de 500 anos. Né? Tem um pessoal, Vitor Leri, está fazendo doutorado na Alemanha, agora fez mestrado no INPE em Manaus, foi aluno do Charles Clements, ele tem tentado datar essas castanheiras, ele me disse que essa castanheira deve ter mais de 5 séculos de idade e ela produz até hoje. Né? Por exemplo, aqui, o Valdir vai falar, o Quirup vai falar mais sobre isso aqui. Né? Nós temos muitas batatas também que não foram domesticadas e são muito produtivas até hoje. Nessa foto aqui a gente vê um grande amigo, um grande cientista e um grande profissional que trabalha com os indígenas isolados da FUNAI, o Daniel Canguçu. Essas duas fotos, uma delas está aqui, ele está aqui à direita, retirando uma que chama de batata mairá, aqui no sul. Olha o tamanho dessa batata que ele está tirando aqui. Isso aqui é no Vale do Mucuri, lá em Minas, onde ele trabalhou também. Onde existe uma série de batatas que são consumidas e manejadas pelo povo Machacali até hoje. Então, existe um monte. Se a gente olhar para essas coisas, quando a gente tenta identificar essas plantas no registro arqueológico, a gente não sabe nem que nome dá para elas. Elas são mal conhecidas pela própria botânica e totalmente desconhecidas pela arqueologia. A minha colega Jennifer Watney e as minhas colegas de Myrtle Shock, que trabalham com isso, com arqueobotânica, elas costumam dizer que elas conseguem identificar menos de 10% dos vestígios de plantas que a gente coleta nas escavações arqueológicas. A gente não tem nem coleções de referência para saber. Mas a gente pode dizer o quê? Que a quantidade de plantas cultivadas e manejadas era muito maior do que a gente consegue imaginar. Isso aqui, essa foto, inclusive, é do Quirup. Ele vai falar mais sobre isso, mas essa foto é maravilhosa, né? Ele vai falar, essa batata tinha 204 quilos, né? Que você falou, você vai falar mais sobre ela, né? Mas olha o tamanho dessa batata aqui. Aqui tem uma penca, não é nem um cacho, é uma penca de banana aqui atrás. Para vocês terem uma ideia da escala, né? E essa planta, meus amigos, meu grande amigo Carlos Augusto da Silva, o Tijolo, que é um arqueólogo de Manaus, ele fala, quando ele era criança em Manaquiri, ele comia ainda no Amazonas, a avó dele preparava essa batata mairá. Então isso mostra, e essa planta, tecnicamente falando, é uma planta selvagem, ela não é domesticada. Mas, no entanto, ela compõe esse repertório imenso, maravilhoso, sofisticadíssimo, de plantas manejadas e selecionadas e cultivadas, algumas delas domesticadas, outras não, pelos povos da floresta ao longo dos milênios. E até hoje, isso está mudando muito rapidamente, infelizmente, aqui no Brasil. Né? A gente anda pelo interior do Brasil, pelo interior da Amazônia, a gente vê que está tendo uma transição muito rápida, as pessoas, em muitos casos, estão deixando de comer essas batatas, essas outras plantas, e estão passando a se alimentar com alimentos ultraprocessados, o que traz um monte de problemas de saúde, como hipertensão, diabetes. Né? Isso é um problema geral que o Brasil está passando agora, e, infelizmente, acontece em algumas partes da Amazônia. Mas, mesmo assim, a gente vê em alguns lugares ainda, né? Cará roxo, batata doce, né? A banana da terra, que provavelmente é uma planta introduzida, o mamão, né?
o babaçu, o cacau, a castanha, né, o alvinho do açaí. Quer dizer, se a gente olhar a dieta tradicional dos povos da floresta, ela é baseada também na diversificação, né, no consumo de frutas e de batatas, né, de vinhos feitos dessas frutas, vinho da abacaba, vinho do açaí, que é uma dieta que é muito rica, né, e que é muito nutritiva e que está ameaçada de desaparecer ou de mudar drasticamente agora. O que é interessante? Eu vou pular. Essa história de manejo de árvore, né, e de manejo de manejo de planta, e de cultivo de árvore, e essa separação muito pouco definida, né, e muito vaga entre o que é selvagem e o que é natural, para mim era uma marca da história da presença profunda indígena na Amazônia. E esses dados aqui são dados botânicos, acho que eles confirmam essa hipótese. Se vocês olharem para esse mapa aqui, eu sempre mostro essa imagem, né? Esse mapa mostra para nós, cada ponto que a gente está vendo aqui, em cor de laranja ou em verde, representa um local onde foi feito um inventário de árvores na Amazônia no passado. E esses autores, em 2013, são dezenas de autores, colocaram esse inventário numa base comum de dados para fazer algumas perguntas. Quantas árvores existem na Amazônia e quantas espécies de árvores existem na Amazônia? E o resultado é muito interessante, porque eles concluíram, a partir dessa uma extrapolação, obviamente, né, que existem mais ou menos 390 bilhões de árvores na Amazônia. Mas o que é interessante, vem depois agora que desses 390 bilhões de árvores na Amazônia, elas estão agrupadas em 16 mil espécies, o que é muita espécie também. Mas aí vem um dado interessante mesmo agora. Dessas 16 mil espécies, apenas 1,4%, portanto 227 espécies, elas correspondem a quase metade de todas as árvores que a gente vê na Amazônia. Então tem muita árvore, tem muita espécie, mas existe uma porcentagem relativamente pequena, de 1,4%, que corresponde a quase metade de todas as espécies. E essas espécies aqui foram chamadas por eles de hiperdominantes. São espécies que aparecem muito mais frequentemente no registro botânico de árvores da Amazônia. E se a gente for olhar para essa lista de 227, essa lista é maravilhosa, porque qual que é a árvore mais comum na Amazônia? É o açaí do mato, é o Tepe precatória. O açaí do Pará é a sexta árvore mais comum na Amazônia. Se a gente olhar para as 10 mais, a gente vai ver um monte de espécie economicamente, simbolicamente importante. Paxiubão, murumuru, açaí, são palmeiras, né, que tem um uso econômico e tecnológico muito importante. Se a gente olhar para 227, a gente vai ver o cacau, castanheira, né? De novo, são várias dessas espécies, que a minha amiga Carolina Leves tem um trabalho muito bacana, onde ela mostra que muitas dessas 227 espécies, elas são, de fato, economicamente e simbolicamente importantes. Isso quer dizer o quê? Qual que é uma conclusão que a gente pode tirar? Que o manejo indígena, ao longo dos milênios, contribuiu para criar esse padrão de hiperdominância. E que não dá para olhar para a floresta hoje em dia e para a composição da frequência de árvores que a gente vê na floresta. Eu estou falando só de árvores aqui, não de batatas, tubérculos e outras plantas, e arbustos também, para eu deixar bem claro, né? Mas se a gente olhar para a frequência e composição de espécies de árvores, não dá para separar esse padrão que a gente vê no presente da história profunda do manejo indígena ao longo dos milênios. Aqui, por exemplo, é o patauá, que é uma palmeira que faz um vinho que é muito gostoso e que é muito consumida até hoje na Amazônia. Uma outra coisa interessante também, eu quero só dar alguns exemplos, vou sair um pouco das plantas e falar um pouquinho de outras coisas arqueológicas que eu acho que são interessantes também. Um dado que é muito legal que tem surgido nos últimos anos é sobre cerâmicas. Se a gente olhar para esse mapa aqui, esses nomes todos aqui correspondem a sítios arqueológicos ou regiões da Amazônia, e esses números correspondem a datas antes do presente. BP é uma sigla que a gente usa em arqueologia para, quer dizer, before present, ou antes do presente. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, Monte Castelo, 5.800 BP aqui embaixo. Ou aqui à direita, Taperinha, 7.000 BP. Isso quer dizer o quê? Que nesses lugares nós temos evidência da produção de cerâmicas com datas que chegam até 7.000 anos atrás. Essas cerâmicas, a gente sabe hoje em dia que as cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas primeiro na Amazônia. Se não foram na Amazônia, foram em outras regiões tropicais, como é o caso do litoral do Equador ou do litoral norte da Colômbia. Isso quer dizer o quê? Essa inovação tão importante como a cerâmica, ela aparece primeiro em todo o continente americano em contextos amazônicos. E o que é interessante também? As primeiras cerâmicas, invariavelmente, são o quê? São vasos pequenos e muito decorados. Essas primeiras cerâmicas não serviam para processar alimento, para cozinhar alimento. Elas serviam para servir alimento, provavelmente bebidas fermentadas. Então, é uma inovação que é super importante
e que se desenvolveu a partir de uma lógica que não era da lógica da razão prática, da lógica adaptativa, mas é uma lógica que tem a ver com o quê? Com festa, né? Com serviço de bebida, com outro tipo de maneira de olhar e de estar no mundo, o que é uma coisa que é muito interessante também. Eu queria mostrar alguns exemplos dessas cerâmicas para vocês, muito rapidamente aqui. Começando por Taperinha, que é a mais antiga, que está perto de Santarém. Né? Isso aqui está o Rio Amazonas, aqui está o Rio Tapajós, Santarém. Essa imagem aqui, embaixo, mostra... Esse sítio está parcialmente destruído, a gente vê as conchas, é um sambaqui fluvial aqui embaixo, mas essa cerâmica é a cerâmica de Taperinha, que tem datas de mais de 7 mil anos. Né? Inclusive, ela já vem decorada, assim, com uma decoração feita por incisões. Né? Se a gente for para o litoral do Pará, aqui está a Ilha do Marajó, aqui está Belém, aqui está o Oceano Atlântico, o Rio Pará está aqui. Esses pontinhos aqui correspondem a sítios arqueológicos sambaquis também, que são colinas artificiais formadas pelo acúmulo de conchas. Esse aqui é o sambaqui no Porto da Mina, por exemplo, que fica no litoral do Pará, onde nós temos cerâmicas que têm mais de 5 mil anos também, 5.500 anos. Essas cerâmicas antigas são todas diferentes entre si, o que indica que a cerâmica foi inventada mais de uma vez na Amazônia, o que é mais interessante ainda. Se a gente atravessa o continente e vai até a Amazônia Equatoriana, nós vamos encontrar o quê? Esse tipo de vaso, que a gente chama de vaso de estribo, que é muito comum na arqueologia andina, que é encontrado depois no alto da cordilheira, que é encontrado no litoral do Peru, muito associado à cerâmica mochica, por exemplo, né? Mas o exemplo mais antigo de vaso de estribo que a gente conhece vem da Amazônia Equatoriana, tem mais de 5 mil anos, e está associado ao cultivo do cacau, que é uma planta que foi levada para a Mesoamérica depois. É uma planta que está associada aos maias, aos astecas, mas é uma planta amazônica que foi cultivada provavelmente inicialmente antes aonde? No oeste da Amazônia. Quanto mais vermelho e mais escuro aqui, maior a diversidade de variedades selvagens de cacau nessa região da Amazônia equatoriana e peruana também. Então, de novo, a Amazônia é um centro de produção de agrobiodiversidade, com estratégias diferentes das quais a gente conhece hoje em dia, que estão consagradas na agricultura de larga escala e na monocultura, mas também é um centro de inovação cultural importante, como é o caso da cerâmica, que aparentemente surgiu em contextos que não eram puramente adaptativos, mas muito mais simbólicos, né? E ritualísticos, ligados a festas, a bebedeiras, do que propriamente a resolução de um problema de escassez de alimento. Porque isso é uma questão muito importante. Existe um discurso colonialista muito forte que está destruindo a Amazônia, que olha a Amazônia a partir dessa lógica adaptativa, né? da razão prática. A Amazônia tem que servir para alguma coisa, da escassez. E a arqueologia não apoia essa hipótese. Vou passar aqui, né? Tem um outro exemplo interessante, que é um sítio que a gente está escavando, chamado Monte Castelo, que é essa ilha aqui que vocês estão vendo na parte de frente dessa imagem. Essa ilha é uma ilha artificial. Inclusive, né, que daqui a localização desse sítio. Inclusive, a gente produziu uma série de filmes agora chamados Amazônia Arqueologia da Floresta, dirigidos pela Tatiana Toffoli, onde a gente, né, nós temos imagens das escavações em Monte Castelo. Aqui dá para ver o sítio, né? Essa é uma ilha artificial, tudo isso aqui é uma construção. Ele tem 6 metros de altura e mais ou menos 160 metros de comprimento. Só que essa foto foi tirada na época da cheia, né? E esse sítio é uma história, né? Eu vou adiantar aqui, mas a gente tem trabalhado, vamos voltar para o campo agora em agosto, em parceria com os indígenas Tupari, da terra indígena Rio Branco, né? E as escavações em Monte Castelo, que tem tirado muito material, né? Muitos restos de concha, porque é um sambaqui, muita fauna também que tem aparecido, restos de plantas, dá para ver aqui um pouco os ossos, né? Os restos de plantas e as cerâmicas também indicam a presença de cerâmicas com datas que chegam a mais ou menos 5.800 anos atrás. Então, assim, eu vou pular isso aqui para a gente... A gente tem evidências, então, de produção cerâmica independente em diferentes partes da Amazônia, a partir de épocas bastante recuadas. Algo interessante também que a gente percebe na Amazônia, já estou viajando no tempo em direção ao presente, a partir de mais ou menos uns 2.500 anos atrás, é o quê? A presença de evidências muito claras de modificação da paisagem, de construção de nichos, digamos assim, né? Um exemplo muito interessante é o das Terras Pretas, que eu já mostrei anteriormente uma imagem lá atrás do sítio Teutônio, mas essas pontinhos cor de laranja aqui são os locais da Amazônia onde nós sabemos que existem esses solos que a gente chama de terras pretas. E o que são as terras pretas? São solos que foram modificados pela atividade humana no passado. Eles são solos escuros, muito férteis, muito produtivos, o pessoal planta até hoje na terra preta. Eu lembro que uma vez, conversando contigo, que você me falou que estava formando terra preta
no seu sítio. Você abria umas valas e jogava peixe, um monte de né? E, de fato, era assim que formava mesmo, era compostagem de lixo orgânico. Dá para ver aqui, né? O cara devia colocar um paneiro ali enterrado, um cesto, né? Com muito... A gente vê muito... Às vezes ela tem um cheiro muito forte, muito material orgânico, e dá para ver aqui o contato do solo natural que está alaranjado e desse solo escuro que é a terra preta formada pela atividade indígena no passado. E essa terra preta, hoje em dia, sustenta uma atividade econômica importante. Essa foto eu tirei em Iranduba, uns 15 anos atrás, perto de Manaus. São plantações de mamão, por exemplo. O pessoal planta mamão, um monte de coisa, né? Maxixe, para vender no mercado de Manaus, porque esses solos são muito produtivos e permitem o cultivo contínuo. Então, a gente tem a criação desses novos ambientes, essas terras pretas, que são sítios arqueológicos, mas que têm uma conexão muito forte com o presente. Por exemplo, na região do sul do Amazonas, o povo indígena Tenharim, que vive numa terra, Tenharim Marmelos, que é cortada pela Transamazônica, que teve uma história muito violenta e muito traumática de contato nos anos 70, os Tenharim fazem uma festa muito importante de cultivo de milho. Se vocês olharem para essa imagem aqui, olha o tamanho desses pés de milho. São muito grandes, né? É um milharal. O milho só cresce na terra preta. E os Tenharins dizem o seguinte: sem o milho, eles não existem, eles não conseguem se reproduzir socialmente. Isso é algo muito interessante, por quê? Porque o milho só cresce nesse tipo de solo que foi formado pela atividade indígena no passado. Então, a gente tem um outro tipo de evidência que mostra como a presença indígena, no passado, ela cria novos ambientes que têm uma conexão direta com as formas contemporâneas de ocupação na Amazônia. E aqui a pamonha sendo feita desse milho delicioso que os Tenharim plantam na terra deles. Uma outra coisa interessante que a gente vê também na Amazônia, já, né, chegando a partir de mais ou menos 2.500 anos atrás, são evidências claras de construção de paisagens, construções de aterros, valas. Né? Isso vem lá do Acre, por exemplo, são conhecidos como geoglifos. Né? São esses sítios que formados por... Essas regiões eram regiões que eram cobertas por floresta até 40 anos atrás, estão desmatadas hoje em dia, e em meio à pastagem, nas pastagens nós vemos essas estruturas geométricas artificiais, estradas, né, valas triplas, né, paralelas entre si. Nós sabemos que essas estruturas elas são muito frequentes no Acre e em Rondônia, mas elas estão distribuídas pelo todo o sul da Amazônia e chegam até o Alto Xingu. Eu suspeito que esse mapa vai ter cada vez mais pontinhos verdes por toda a parte, à medida que a gente tenha mais pesquisas. Alguns desses sítios são estruturas, são claramente, se a gente vê aqui, né, isso aqui era coberto por floresta também antigamente, cobertos por pastagens hoje em dia. Nós vemos essas, se vocês olharem para essa imagem aqui, isso aqui é uma antiga aldeia formada por montículos localizados ao redor de uma praça central, e nós vemos essas antigas estradas. Isso aqui é uma estrada antiga, é uma estrada pré-colombiana, que tem um fragmento dela que tem mais ou menos 1.000 anos de idade. Algumas dessas estradas lá do Acre, elas têm 2.000 anos de idade. E nós sabemos também, não vou ter tempo de falar com detalhe aqui, mas que houve estratégias de manejo associadas ao entorno desses sítios. Seleção, substituição de um tipo de floresta, que era a floresta de bambu, por outro tipo de floresta, que era a floresta de palmeira. E hoje em dia, o que a gente está fazendo? A gente está derrubando floresta para plantar capim, ou outras coisas. No passado, parece que essas atividades de manejo, que resultaram naquilo que eu falei do padrão de hiperdominância que eu mostrei para vocês anteriormente, elas levavam a substituição de um tipo de floresta por outro tipo de floresta. São as nossas escavações aqui, né? Algumas dessas estradas que a gente tem mapeado, conectando esses sítios lá no Acre. E aqui essa imagem mostra para vocês, à direita, pedaço, né? Cada quadrado corresponde a um sítio arqueológico, e essas linhas aqui são pedaços dessas estradas. Nós temos dados históricos que mostram que essa rede, a gente está trabalhando com essas informações agora, mas que essa rede de estradas ela incluía o que é hoje o estado do Acre, mas também partes da Bolívia. E eu acho que uma vez que a gente tenha mais dados, essa informação vai ficar muito mais ampla do que nós sabemos hoje em dia. Esses sítios estão sendo destruídos hoje em dia pelo avanço da soja lá no Acre, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem um geoglifo, o pessoal planta soja, só não plantou na vala porque a máquina não passa em cima, mas eles tem um processo muito intenso de destruição desses sítios nos últimos anos. Lá no Alto Xingu também, o meu colega Michael Heckenberg documentou estradas. Essas faixas vermelhas que vocês estão vendo aqui do lado direito correspondem a antigas estradas conectando. O Mike fala em urbanismo no Alto Xingu. Né? E eu concordo com essa hipótese dele. Né? São grandes sítios conectados por estradas nessa região também do Alto Xingu.
Queria dar mais um exemplo rapidinho antes de amarrar aqui. Eu sei que já estou chegando nos 40 minutos, tá? Bem rápido aqui. Eu vou passar para a Bolívia. Até saiu uma coisa recentemente, pirâmides na Bolívia, que são dados interessantes. A Amazônia Boliviana, que é essa parte aqui, a gente está vendo no mapa, né? Aqui está o Brasil, aqui está a Bolívia. Elas têm, de fato, vários sítios arqueológicos que são muito impressionantes. Esses triângulos aqui correspondem a alguns desses sítios, e quanto maior o triângulo, maior o sítio arqueológico. Saiu agora, publicado há 3 semanas, na revista Nature. Esse sítio aqui, Loma Cotoca, que já era conhecido, né? Ele foi mapeado por LiDAR, que é essa técnica que permite o mapeamento, né? Desde de um helicóptero. Eu estava lá, inclusive, quando rolou esse mapeamento. E se vocês olharem para essa imagem, são estruturas de terra, né? O centro aqui, o que eles chamam de pirâmide, tem 22 metros de altura, né? A gente tem outras menores que estão associadas, nós temos valas, nós temos aterros, são complexos de engenharia de terra construídos nessa região a partir de mais ou menos 1.500 anos atrás. Eu estou escavando um desses sítios, chamado La Punta, que é um sítio pequeno, que está ao norte. Esses que foram publicados estão aqui. Esse está a 60 quilômetros ao norte, mas ali é a mesma coisa, vocês são menores, né? Mas toda essa área aqui que vocês estão vendo é uma área artificial formada pelo acúmulo de camadas de terra pelos povos que viveram ali no passado. Temos outros também, são centenas de sítios como esses ali. Mas o que é interessante na Bolívia? Mais ao norte, nós temos outro tipo de evidência de modificação da paisagem, que são esses campos de cultivo elevados. Se vocês olharem para essas imagens aqui, essas faixas amareladas, elas são o quê? São áreas artificiais que foram erguidas. Isso aqui são savanas parcialmente inundadas, e elas foram erguidas para favorecer o cultivo. São tecnologias de manejo que são desconhecidas hoje em dia, desapareceram ao longo do tempo. Também ainda aqui no Brasil, atravessando e voltando aqui para o Brasil, se a gente olhar para a região da Ilha de Marajó e o litoral do Amapá, esses pontos vermelhos aqui correspondem a sítios arqueológicos também. São centenas de sítios. E lá na Ilha de Marajó nós temos também, né, essa ilha que vocês estão vendo aqui, fica dentro do Marajó, é um sítio arqueológico, o Teso dos Bichos, construído artificialmente, né, 250 metros de comprimento, mais ou menos. Essas manchinhas amareladas aqui também no Marajó correspondem a sítios arqueológicos. E esses sítios são associados a essa cerâmica maravilhosa, fantástica, que está presente em coleções particulares, mas também em museus aqui do Brasil e do exterior. Também na Foz do Amazonas, outros exemplos de cerâmicas arqueológicas. Então, assim, para fechar, gente, o que a arqueologia mostra para nós? Primeiro, a presença indígena ela é muito antiga, né? Na Amazônia ela tem mais ou menos 12.000 anos. Desde o começo, a gente vê manifestações muito interessantes, como essa arte rupestre fantástica que eu mostrei na Colômbia e no Brasil. A gente tem evidências de manejo de plantas, que são práticas milenares, muito antigas. Esse manejo de plantas, a meu ver, ele leva à modificação da composição da floresta, esse padrão de hiperdominância. A gente tem evidências de produção cerâmica muito antiga, que não está ligada a uma lógica produtivista, mas uma lógica que eu vou chamar recreativa aqui, né? E a gente tem evidências, a partir de uns 2.500 anos atrás, de intervenções mais marcadas ainda na paisagem, na construção de estradas, de aterros e produção dessas cerâmicas maravilhosas. Essas cores aqui que vocês estão vendo nesse mapa, cada cor dessas corresponde ao que a gente chama de uma cultura arqueológica diferente, conhecida na Amazônia. Esses vazios que a gente vê aqui no mapa não é porque não tinha ninguém morando nesses lugares, né? Mas é porque, de fato, a gente não tem arqueologia feita nesses pontos, né? E aí, eu volto ao começo da minha apresentação. Parece que tem uma correlação muito forte. Se a gente olhar para esse mapa aqui, ele mostra o quê? Que a diversidade cultural e a diversidade biológica estão relacionadas espacialmente. E onde é que estão esses lugares de grande diversidade? São os trópicos. E um pedaço dos trópicos importante é ocupado pelo Brasil. O Brasil é um país tropical. E o Brasil tem uma história muito triste. A história colonial do Brasil é construída sobre 2 grandes tragédias, né? A escravidão africana e a dizimação dos povos indígenas. E também uma visão equivocada, a meu ver, sobre o que é viver e estar nos trópicos. Então, uma parte de pensar no nosso lugar do mundo e olhar para o futuro é fazer o quê? É tentar abrir os nossos sentidos, né? E pensar em regenerações, abrir os nossos sentidos para aprender. Primeiro, escutar os povos indígenas, os povos da floresta, antes de tudo. Mas também aprender sobre essas formas de viver nos trópicos que foram apagadas e destruídas por esse processo muito violento que foi a colonização do Brasil e que está sendo, infelizmente, acentuado agora
pelas coisas tristíssimas que a gente nós temos testemunhado acontecer pelo nosso país. Eu queria mostrar rapidamente aqui essa última imagem que mostra isso, né? Essa perda que está acontecendo. Quem segura hoje, o que a gente tem amarelo aqui, são as áreas que foram destruídas na Amazônia. E o que nós temos aqui em verde são as áreas de floresta que sobram. Se a gente olhar para o sul da Amazônia, ao longo do arco do desmatamento, quem está segurando a destruição da Amazônia são os povos indígenas, e são as terras indígenas. A gente tem essas ilhas de floresta que sobraram aqui no leste do Pará, são terras indígenas, terras protegidas, muitas delas, mas terras indígenas. Então existe uma questão que é fundamental, que é apoiar as populações indígenas nessa luta, e eu tentar, e no meu caso como arqueólogo, é aprender essas lições maravilhosas que eles deixaram para nós, que estão registradas no patrimônio arqueológico e que estão baseadas na ideia de produção da diversidade e produção da abundância. É isso, gente. Eu estourei um pouquinho o meu tempo, mas espero que tenha sido claro. Muito obrigado. Eduardo, sensacional, meu amigo. Que aula. Super obrigado. E eu acho que bom, você traz várias mensagens e várias informações, mas eu acho que fica essa visão, acho que você traz de como os ancestrais nossos na Amazônia manejavam a abundância, né? A quantidade, a diversidade imensa de plantas, de arte, de cultura, é realmente impressionante. E a gente hoje tem uma lógica na Amazônia, no Brasil, de uma certa medida do mundo, de manejar a escassez, né? Uma lógica absolutamente diferente, quer dizer, como que a gente vai de uma diversidade biológica tão grande, alimentar, inclusive, como essa que você mostrou, para um plantio de soja ou para um pasto com meia dúzia de cabeça de gado. É realmente uma perda. E aí, acho que Eduardo também falou tudo. A gente tem que beber nessa fonte do passado para a gente projetar um novo futuro, né? E eu acho que essa riqueza, né, não dá para ser reduzida ou traduzida numa monocultura. E Eduardo falou sobre essa relação entre diversidade biológica e diversidade cultural, e eu vi que chegou uma pergunta do Aurino Júnior, né, sobre a existência ou não dessa correlação, e de fato é uma correlação gigantesca. O primeiro estudo que mostrava isso é dos meus colegas lá da Conservação Internacional, o Larry Gorenflow, o Russ Mittermeier e outros, eles mostravam que 70% da diversidade biológica do mundo está em 17 países, eles mostravam naquela ocasião. E 50% dos idiomas do mundo são falados nesses mesmos 17 países. Se a gente considerar que o mundo tem cerca de 200 países, é muita diversidade biocultural concentrada em poucos lugares, né? Boa parte desses lugares tropicais, como o Eduardo falou também. Recentemente, a gente fez uma releitura desse estudo com dados novos, que a gente publicou ano passado também, um estudo sobre megadiversidade que confirma, na verdade, são 18 países que detêm, né, essa diversidade biológica e cultural tão grande. Então, não dá para homogeneizar esses lugares, não há porquê. Os nossos ancestrais mostravam isso, e como o Eduardo bem pontuou, de uma certa maneira, a gente esqueceu essa uma coisa da memória que foi apagada da gente, mas que está voltando, e voltando com gente querida aqui como Valdeli, que está ensinando e aprendendo com as plantas alimentícias não convencionais, e que vai falar um pouquinho para a gente desse resgate histórico, que ainda bem que está ocorrendo, porque no fundo essa diversidade, minha gente, em tempos aí de tanta doença, tanta dor, essa diversidade toda é cura. Quando a gente está falando em regeneração, a gente está falando em cura, é cura das pessoas, é cura do planeta, e essa cura reside na diversidade. Diversidade é que mantém a estabilidade desse planeta aqui. A vida, né, que é a grande força geológica que difere o planeta Terra de todos os outros planetas conhecidos, ela é baseada nessa diversidade. E o Valdeli vai falar um bocado para a gente dela agora. Valdeli, por favor, a palavra é tua. E teu microfone está fechado, Valdeli. Maravilha, muito grato pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui ouvindo vocês, interagindo com o público aí, e ter o privilégio de assistir e ouvir essa palestra magistral, essa aula aí do ilustre
Eduardo Neves, que faz um trabalho fabuloso, né? É um ícone aí, um balaústre da agroecologia, e ele mostrou muita coisa, né? Fantástica para nossas reflexões, e que tem muito a ver com as PANC. Né? Então, eu sou professor aqui do IFAM, Campus Manaus, Zona Leste, em Manaus, e sou biólogo, botânico, sou originário do Rio de Janeiro, aí, né, da região serrana, de Friburgo, Cantagalo, mas moro em Manaus já há um bom tempo e não pretendo mais sair daqui. Então, você falou que eu sou uma amazônida e eu me intitulo isso mesmo. Estou radicado aqui de corpo e alma, literalmente, e com raízes fincadas no sítio punk. O sítio punk é um desafio aí, né? Hoje, por exemplo, daqui a pouquinho está anoitecendo, ainda está claro aqui em Manaus agora, que está começando a cair a noite, né? Está quentinho aqui, né? Eu estou fresquinho porque eu estou no ar-condicionado. Outra realidade dos trópicos que o Eduardo mostrou bem. E daqui a pouco eu vou para casa, vou para o sítio, né? Tem toda a dinâmica ainda lá, né? Tratar da cachorrada, botar os coelhos, tratar de coelho e tal. Então é a vida rural, é a minha jornada múltipla. Eu falo que eu tenho uma jornada quádrupla, né? E aí chega sábado, domingo e feriado, a gente trabalha na roça, é o mundo real. As pessoas, quando se hospedam lá no sítio, vê o que é a vida de um agricultor. Seja um agricultor não de tempo integral como eu, e que não sou um neo-agricultor, como muitas pessoas que estão fazendo o êxodo urbano, que eu incentivo bastante, né? Quem gosta de terra, principalmente no sentido realmente real da coisa, de botar a mão na massa, ou mesmo que não, né? Talvez com outro perfil conservacionista também. Mas o sítio punk é o que o Eduardo falou, eu estou fazendo a terra preta de branco, a TPB. Tem a TPI, né, que é a terra preta de índio, que o Eduardo estuda, e que ele mostrou aquela trincheira, aquele solo escavado maravilhoso, que é o que traz a riqueza para vários sítios arqueológicos, os mosaicos de terra preta de índio, ou terra preta indígena, os solos antropogênicos, né, bastante estudados e pesquisados, e que a gente ainda talvez não saiba fazer, até porque leva milênios, né, talvez, e que foi feito aparentemente, posso estar falando bobagem, mas depois o Eduardo pode complementar no nosso debate, mas é uma grande lixeira biológica, porque não tinha resíduo de plástico, né? Então, era cerâmica, era caroço, era fruta, era espinha de peixe, carcaça de animal, urina, cocô, restos humanos, inclusive, e que deu esse solo tão fértil. Eu, no sítio punk, estou criando isso a partir de resíduos orgânicos da cidade de Manaus, aonde eu vivo, e quando eu estou de carro, né? Desde 2014 eu sou lixeiro. Agora a gente criou até uma hashtag lixeiro com orgulho. Eu tenho uma competição aí com os garis, com os coletores, os coletivos, que o pessoal chama aqui, que são os caminhões do lixo, que eu passo, hoje não, porque o meu carro está na oficina, mas durante boa parte do ano, de 2014 até o início da pandemia, 2020, eu recolhia peixe, víscera de peixe, quase todas as noites, umas 300 noites por ano, né? As outras 60 foi uma época que eu tive muitas viagens fazendo a divulgação das PANC pelo Brasil, principalmente pelo Brasil. O restante eu estava aqui recolhendo baldes de peixe toda noite, né? E enterrando no sítio punk. Hoje eu tenho orgulho de ser autossuficiente em boa parte das coisas que eu como, né? O Eduardo mostrou aquela foto das bananas. Hoje, por exemplo, até postei no nosso Instagram, quem quiser pode seguir lá. Tem o meu Instagram pessoal, o @valdelicnup, que é menorzinho, e tem o @sitiopunk, onde a gente posta coisas sobre as punk, sobre a vida no sítio e algumas coisas da nossa vida pessoal também aqui. Para quem tem Instagram, fica essa dica aí. A gente tem um site também, né, valdelicnup.com.br, onde tem um pequeno clipping das minhas reportagens ao longo desse tempo, link para minha tese de doutorado e outras informações. E a coisa mais interessante, talvez, para o público que está assistindo isso aqui, é o nosso canal no YouTube, que é uma coisa muito recente. Eu sempre fui analfabeto digital, não sou muito interativo aí nas mídias sociais, mas agora com a minha esposa, minha companheira Sharon, ela criou esse canal e eu virei um youtuber, né? Vamos dizer assim. Eu estou aí toda semana, todos os sábados, às 20 horas, no horário de Brasília, publicando um vídeo novo sobre uma punk, e é culinária selvagem, né? Então, a série de vocês chama Selvagem. O Eduardo falou bastante de plantas selvagens,
e nós temos a culinária selvagem com as punk. O que são as punk? Né, acho que uma parte do público que está nos ouvindo hoje, ou que não vai nos ouvir outros dias, né, no canal de vocês, já tem um conhecimento. As punk realmente é isso que você, Fábio Scarano, comentou, o Eduardo comentou, a Ana Dantes comentou, é uma coisa do passado que está no presente, que está indo para o futuro, e o importante é que a gente faça acontecer hoje. Né? Tem até um projeto chamado Plantas para o Futuro, e as punk estão entre elas. Mas eu acho que as plantas têm que ser, né, elas são do passado, a maioria delas não fui eu que inventei, né? São plantas realmente ancestrais, é o etnoconhecimento, que foi falado já aqui pelo Eduardo, a gente está falando aí nos bastidores, tem tudo a ver com o que vocês vêm discutindo aqui nessa série. O etnoconhecimento, conhecimento ancestral, não só dos povos autóctonos, indígenas e ancestrais aqui da América, que, como o Eduardo disse, vieram de outros lugares também, né, migraram e chegaram até aqui, mas hoje, nessa cultura globalizada, a gente tem conhecimento alimentar de todos os povos do planeta. Eu digo que a alimentação realmente ela é globalizada no século XXI, e já há um bom tempo, tanto pelos transportes quanto pela migração que teve de espécies. Né? Desde sempre o ser humano levou planta para baixo e para cima nesse intercâmbio, aí, desde os caminhos de Piabiru, né, que a gente conhece aqui no Brasil, essa migração que o ilustre, querido Charles Clement, um grande pesquisador aqui do INPA, já citado pelo Eduardo Neves, fala bastante disso, né, nas suas palestras, nas suas aulas de domesticação da Amazônia. Os alunos dele, né, trabalham com isso, com essas paisagens antrópicas, os solos antropogênicos, essas espécies hiperdominantes que dominam a paisagem. Por quê? As palmeiras, até, por exemplo, o Eduardo falou das árvores, né? Palmeira, né, tecnicamente, não é uma árvore. Né? Botanicamente, uma palmeira não é uma árvore porque ela não tem crescimento secundário, ela não ramifica, apesar da gente, às vezes, erroneamente ou popularmente, chamar um buritizeiro imenso de árvore. Você pode ver que o buritizeiro jovem é mais gordo do que um buritizeiro velho, né? Diferente das árvores verdadeiras, que vai tendo um crescimento secundário, um crescimento em diâmetro. As palmeiras, quanto mais velhas elas ficam, mais finas elas ficam. É só ver os coqueiros ao longo da costa brasileira, ou os buritizeiros, os açaizeiros, porque tecnicamente não são árvores. Então, talvez, não sei se o artigo lá do Hans Stiger e colaboradores fala de árvore, talvez tivesse até que revisar isso, né? Então, são tantas espécies de árvore e tantas palmeiras. E o açaizeiro, assim como o buritizeiro, tanto o açaí solteiro, o açaí verdadeiro, o jussara, o açaí da mata, Euterpe precatória, quanto a Euterpe oleracea, mais da Amazônia Oriental, que hoje está espalhado por todos os lugares. Aliás, eu agora estou especializado, Eduardo e ouvintes aqui, e telespectadores, vamos dizer assim, é o que eu mais estou pegando hoje. Então, o sítio, eu parei com os peixes no início da pandemia, estou pegando casualmente, mas eu pego praticamente toda noite ou todo dia coco. Então, hoje eu estou enterrando ou jogando e alimentando os cachorros, as cabras, os porquinhos da Índia, os cui, né, de origem andina, os coelhos e nós mesmos, com coco, que é tonelada jogada fora todo dia em Manaus. É um passivo ambiental que vai para o aterro sanitário de Manaus, ou um lixão em alguns aspectos, e eu recolho coco praticamente toda noite, voltando para casa. E também os caroços de açaí, tanto do açaí da Amazônia, do Amazonas, quanto do açaí do Pará. E aí, então, hoje, o solo que eu estou criando lá, e talvez o sítio punk seja um sítio pequenininho, mas de topografia acidentada, né, que tem todo um desafio, mas hoje ele se tornou muito produtivo. Eu ia falando da banana pão que eu colhi semana passada, o cacho deu 25 quilos, né? E ontem nós tivemos, né, daqui a pouco as pessoas não vão saber que dia que é ontem, né, porque hoje nós estamos ao vivo, depois é gravado, né, mas ontem foi dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, já que ele falou aí da usina de Santo Antônio, em Porto Velho. 13 de junho de 2022, eu fiz a primeira ração para os meus cachorros com banana pão verde, que aí no Rio de Janeiro, aliás, essa banana pão veio do Rio, veio lá da Serra Fluminense, do município de Bom Jardim,
do sítio da minha irmã, só que lá dá cachinho pequeno, né? E aqui eu colhi cachos gigantescos, né, com 25 quilos e 160 gramas, para ser mais preciso, de bananas enormes. E eu estou fazendo um mingau de banana, né, que é um alimento pré-biótico para o nosso consumo e dos funcionários, dos trabalhadores do sítio. Hoje foi feita uma panela de pressão de mingau de banana com medula de jaracatiá, que é uma outra punk, Jaracatia espinosa. Essa também eu introduzi do Paraná pela primeira vez na Amazônia, estou plantando no sítio punk. Mas na Amazônia a gente tem outras jaracátias, da família Caricácea, chamado mamão de veado, inclusive na região de Rondônia, do Acre e do Alto Solimões. Então, até essa questão da soberania alimentar do sítio. O meu sítio eu chamo de sítio escola porque ele é uma vitrine para os vizinhos, do lado esquerdo, do lado direito, da frente, de trás. A maioria das pessoas moram lá há 30, 40 anos. Eu moro há 8. Eu moro lá desde o dia 21 de outubro de 2014, uma jornada múltipla, né, de atividade, de aula, de pesquisa, de extensão, de viagem, trabalhando sábado, domingo, feriado, final de tarde, de manhã, quando tem um pouquinho de tempo. Atualmente até com funcionário, mas antes nem tinha. E o sítio hoje virou um exemplo de mostrar que dá para produzir na areia, num solo arenoso, né, com as tecnologias agroecológicas, com plantas adubadoras, que o Fábio Scarano conhece bem. Lá no sítio a gente está muito centrado em Desmodium ovalifolium, que é uma fabácea, né, uma leguminose faboide, super eficiente na fixação de nitrogênio, vai dentro do ambiente alagado, vai no solo arenoso, vai à sombra absoluta do buritizal, do tucumanzal, da agrofloresta, vai a pleno sol e tem a vantagem de não subir nas plantas, porque quando você trabalha com leguminosas trepadeiras, elas sobem nas plantas e, para quem tem pouco tempo, como eu, de manejo, dá bastante trabalho. Então, a gente investiu nas punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são aquelas plantas que não são corriqueiras, que não são do dia a dia de grande parte da população amazonense, tanto da parte brasileira quanto da Pan-Amazônia e do Brasil como um todo. Claro que aqui a gente cultiva as plantas tropicais, tanto brasileiras quanto do Sudeste Asiático, da África, aqui adaptada. Fazendo um estado da arte, aí, uma revisão, claro, tem muitos trabalhos no Brasil, né? Desde o Pio Correia, que está aqui atrás de mim, o Dicionário de Plantas Úteis do Brasil, apesar de ser um volume imenso, né? 6 volumes histórico, um trabalho hercúleo, fabuloso, muito dele de gabinete, e boa parte dele até uma obra póstuma, né? Organizada depois pelo Pena, né? Que em alguns casos passa despercebido, mas ele é coautor ou organizador de boa parte da obra. Mas ele não trata muito, né? Apesar de ser plantas úteis, se a gente for fazer um balancete dele, talvez metade das plantas ou mais ele só cita a descrição. Não tem receita, não tem forma de uso e tal, mas tem uma descrição pormenorizada e nomes populares e tal, mas às vezes nem cita o uso porque não era nem conhecido naquela época, ou ele não teve acesso a essa informação. Mas é uma referência clássica para o brasileiro que trabalha com etnoconhecimento, com etnobotânica, com botânica econômica. No Brasil, essas plantas eram chamadas de ervas comestíveis, de plantas ruderais comestíveis e outros nomes, e geralmente usando até a palavra comestível e não alimentícia. E aí eu sempre gostei de comer, né? O pessoal que gosta de signo fala que quem é de touro, eu sou de 18 de maio, eu sou um guloso, por isso sou gordinho aí, né? Como pra caramba, como o dia inteiro. Hoje de manhã, por exemplo, eu gravei um material fabuloso em campo aqui no IFAM, um projeto chamado Ciência Flutuante, né, onde esse pessoal, tem um projeto aí da Ancina, eles estão rodando a Amazônia, entrevistando vários pesquisadores, tanto no aspecto teórico como no campo, nas suas diferentes áreas de atuação, e hoje a gente gravou aqui no CRA, que é o nosso centro de referência em agroecologia dentro do campus do IFAM, uma das regiões mais bonitas de Manaus, um projeto de permacultura, muita coisa ainda para fazer, porque falta mão de obra, recursos e tal, mas que tem uma floresta de alimentos. E aí, quando o Eduardo fala uma fruta ao alcance da mão, né, achei bem interessante que ele fala que é uma abordagem um pouco pejorativa, que ele disse, né? O cara é tão preguiçoso, tem fruta ali ao alcance da mão, para que ele vai investir em horticultura, em agricultura? Mas aqui na Amazônia, a maioria das frutas não estão ao alcance da mão, nem a minha, que tenho 2 metros de altura.
né, que dirá um indígena que às vezes tem 1,50 m, 1,60 m, né, pelo menos alguns da atualidade. Então, a maioria, só que eles têm uma habilidade e uma coragem que eu não tenho, que é subir, que é escalar um açaizeiro, que é escalar um buritizeiro, que é subir numa sapoteira, num pé de sapota. Então, hoje eu gravei debaixo de uma árvore de sapota dos Solimões, a Matisia cordata, da família Malvácea, antiga Bombacácea. Para quem quiser mais detalhes, é só ir lá no nosso livro Punk ou no canal do YouTube. A diferença do nosso trabalho é assim, a minha veia é um pouco gastronômica. Por exemplo, eu criei nesse vídeo do canal do YouTube um molho salgado de sapota, que eu não sei, pode ser que tenha por aí, porque eu também não, a gente não sabe tudo. Mas virou um molho de mostarda, melhor do que mostarda Dijon, ou de poderia estar aí nos restaurantes, no supermercado do Brasil inteiro, gerando emprego e renda e contribuindo para a conservação dos solos e da agrobiodiversidade, da sociobiodiversidade amazônica. Porque muitas das nossas frutas, elas são muito folclóricas, não só da Amazônia, inclusive da Mata Atlântica, do Cerrado, do Pampa, da Caatinga, né, de todos os biomas brasileiros. As pessoas falam muito dela, mas elas não estão gerando emprego de verdade, não estão gerando renda, não estão gerando, às vezes, nem trabalho, porque elas são negligenciadas, são subutilizadas. São plantas que são conhecidas e, por isso, elas são subutilizadas e negligenciadas. Já as punk, verdadeira, vamos dizer assim, mais rústica, a maioria delas não são nem negligenciadas, nem subutilizadas, porque elas são desconhecidas das pessoas, até dos agrônomos, dos botânicos, dos biólogos, dos gastrônomos, nutricionistas e tecnólogos de alimento, dos profissionais dessa área. Então, o nosso trabalho veio com essa ideia, ele tomou um corpo bastante grande, ele começou com esse trabalho aqui, né, que é a minha tese de doutorado, na realidade são 2 volumes, 568 páginas, né, das plantas alimentícias não convencionais, ainda com hífen, porque ela é de 2007, e só a partir do novo acordo ortográfico de 2009, que é sem hífen. Essa tese hoje é uma das mais baixadas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Agronomia, até onde eu sei, disparadamente a mais acessada, né, em vários lugares do mundo, e usada como uma referência. Então, fazendo um estado da arte aí das punk, nós estamos comemorando basicamente aí 14 anos desse acrônimo. Ele não existia, nem na minha tese eu usei em 2007. Ele foi pensado pela Irani Artesh, uma nutricionista de Porto Alegre, amiga minha, que quando eu fazia doutorado ela fez mestrado com a mesma orientadora. Em 2008 ela me convida para participar de um projeto que ela pediu patrocínio da Conab e do PNUD, que era o projeto PANC. E aí ele foi escrito em 2008, então o acrônimo já foi proposto em 2008, foi enviado para Brasília, mas ele só foi levado ao grande público em 2009, com a nossa oficina, com os acampados e assentados do MST na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse vídeo está disponível para vocês aí no site do coletivo Catarse de jornalismo, chamado Projeto Punk. Tem 113 mil visualizações no mínimo, só no site deles, mas ele foi disponibilizado em vários sites, em vários canais por aí. E aí foi o ponto de partida das Punk, 2009. Então, a gente está com 13 anos de acrônimo. Hoje, se você entrar na plataforma do CNPq, do currículo Lattes, você vai ver que teve um aumento de mais de 400% de pesquisadores que colocam lá no Lattes que estão trabalhando com Punk. Pessoas com doutorado, pós-doutorado, e também o pessoal do mestrado, da graduação, do TCC, dos PIBICs, que vem fazendo algum trabalho que estão incorporando esse acrônimo. Eu vi aí no feed de vocês até colocaram em inglês, né? E dizendo que em português é punk, gostei. A gente até explica que a pronúncia é igual ao punk, né? P-U-N-K, do movimento punk aí, do topete, da música, não sei lá de quê. Mas é isso, porque é um acrônimo muito fácil, muito eufônico. E aí depois ele foi coroado com esse livro aqui, que é o livro Punk, né, de plantas alimentícias não convencionais no Brasil, eu e o Harry Lorenzi, ou Harry Lorenzi, do Instituto Plantário, de 2014, que já está na 2ª edição e virou um pequeno best-seller para um livro de botânica econômica, de gastronomia, vamos dizer assim, que tem aí cerca de 60 mil exemplares no mercado. Então, isso é bastante gratificante, porque ele está espalhado
em diversos lugares, talvez em todos os municípios do Brasil tem um exemplarzinho que seja com alguém, em diversos países, apesar dele estar em português. Ele foi traduzido para o francês, mas ainda não saiu a publicação. É uma publicação bancada aqui pelo Departamento Ultramarino francês, a nossa Guiana Francesa aqui, vizinha, que a gente conhece pouco. Então, esse livro é um referencial, está aí para quem tiver interesse, pode adquiri-lo no site da Editora Plantaro. Ele trata de 351 espécies que ocorrem no Brasil, nativas e exóticas, tem 1.053 receitas, 2.510 fotos. Mas vamos falar um pouco aí do manejo da abundância, né? Realmente é mais ou menos isso que o Eduardo falou. A gente aqui na Amazônia tem uma diversidade grande de frutas, frutíferas, palmeiras, castanhas e inclusive folhosas, apesar da gente comer muito pouca folha na Amazônia, no Brasil como um todo. Mas o amazonense da gema come poucas folhas. Primeiro porque aqui é difícil, né, de produzir. A gente tem uma xenofilia alimentícia. Então, com essa história da conquista, né, esses 522 anos pós-conquista, vamos dizer assim, pós-invasão aí dos portugueses, espanhóis, dos europeus, e talvez tenha tido coisa até antes, como o próprio Charles Clement cita, e um pouco da história também menciona, a gente valoriza muito o que é de fora. Mesmo hoje, na cidade, a gente sofreu e a gente está muito sujeito, hoje, à ditadura dos impérios agroalimentares. Então, se você vem a Manaus ou qualquer outro município do Amazonas, da Amazônia, se você for para um hotel de selva, chique principalmente, e mesmo nas pousadas, às vezes você não tem quase nada para comer do que é amazônico de verdade. Claro, vai ter a farinha, sempre, né, diversos tipos de farinha, o peixe, algum temperinho, às vezes, alguma coisa, mas o grosso vem de fora, é o macarrão ultraprocessado, é o arroz branco, né? É outros produtos que estão aí, inclusive na merenda escolar. Até o famigerado mingau de aveia, né, que é uma planta, que é uma gramínea, né, como disse o Eduardo, que é o que caracteriza as lavouras fora daqui, né? O trigo é a planta que mais ocupa hectares no planeta, até onde eu sei, mais do que as florestas nativas até, porque a gente come trigo manhã, tarde e noite, 365 dias por ano. Né? Então, eu sempre falo, o pão nosso de cada dia não precisa ser o pão de Triticum aestivum, uma espécie até híbrida, transgênica por natureza, e selecionada e melhorada e tudo mais, que tem muitos problemas de cultivo atualmente, até porque, né, cultivam uma raiz muito curta, diferente dos trigos selvagens que estão resgatando em alguns lugares da Europa ou dos Estados Unidos. E aí as pessoas querem comer pão, até em aldeia indígena, né? Às vezes tem padaria. Então a gente trabalha com as punk nesse perspectivo do manejo realmente da diversidade. Prova disso é o sítio punk, que tem 3 hectares, a gente tem centenas de espécies alimentícias, de hortaliças folhosas, hortaliças tuberosas, inclusive o ariá, Calatheia aluia, agora é Goepert aluia, ou Gepersia aluia, o nome válido, mas muito polêmico, provavelmente vai voltar para Calatheia depois, pela Flora do Brasil Online, né, 2020, que está circulando aí. O ariá é uma batatinha que é um escândalo, né? O Eduardo já mostrou isso, é uma batata riquíssima em triptofano, que é um aminoácido carente aí na maioria dos alimentos, rico em metionina, e principalmente um potencial gastronômico fabuloso para comer da mão para a boca depois de cozida, basta descascar e cozinhar com bastante sal. Ela tem um cheirinho e um gosto de milho verde, né? Por isso que eles chamam em inglês de, sei lá, sweet corn root, sei lá, alguma coisa assim. Então, um potencial imenso para cultivo em agrofloresta. E agrofloresta, sistemas agroflorestais, o SAF, é a vocação da Amazônia. Aqui é muito quente, ou é muito sol, ou é muita chuva, ou é os dois juntos. Então, são poucas plantas euroasiáticas que aguentam essa pressão, essas condições edafoclimáticas. E aí, o manejo agroflorestal é a alternativa. Hoje, não sei porquê, muitos dos meus vizinhos aqui são piromaníacos, né? Eles adoram queimar. E o fogo, por mais que seja uma ferramenta fabulosa, né, que a arqueologia mostra aí, no século XXI ele é mais complicado.
do que há 500 anos atrás, há 1.000 anos atrás ou há 12.000 anos atrás. Lá era essencial, era uma condição de vida. Hoje, para quem tem um pequeno sítio, né, uma chácara, um sítio pequeno, ou mesmo um sítio médio e até talvez um sítio relativamente grande na Amazônia, considerando o Código Florestal, que você tem que preservar 80% numa área grande, se você for fazer o manejo do fogo, realmente você vai ter que ficar fazendo a coivara e esse manejo rotativo. Agora, para quem tem 3 hectares, não dá para deixar nada em pousio, né? Você tem que produzir 365 dias por ano, seguindo a lei da fertilidade crescente, que é aquele solo que melhora a cada dia. E como que a gente melhora esse solo? Com a matéria orgânica, que é o princípio da terra preta de índio. Então, tem o biocarvão, tem o próprio carvão, que é um passivo ambiental na cidade. Todo amazonense come peixe assado de brasa, que eles falam. Então, vai ser difícil mudar isso a curto prazo, pelo menos. E você tem carvão, pó de carvão, sobrando aí nas carvoarias, nos depósitos de carvão, que acaba sendo um produto que vai existir independente da nossa vontade ou não. Então, trazer isso para o agroecossistema é uma alternativa para a agricultura familiar, especialmente próxima das sedes dos municípios, e para quem mora fora, realmente tem que trabalhar com a biomassa local, né, com cobertura morta, com aproveitamento integral dos galhos, dos troncos e com adubação verde, com as leguminosas adaptadas à Amazônia ou autóctones daqui, como desmódio, né, e puerária, mucuna, crotalária, mas principalmente desmódio, que é o mais adequado aqui para a região e que se adapta bem às nossas condições. Nós temos uma diversidade imensa de plantas que dá para comer aqui na Amazônia. Por exemplo, se tiver, hoje no Brasil, se a gente tiver, sei lá, arredondando para 50 mil espécies, em média 10% dessa diversidade é comestível. Então, a gente já teria 5 mil plantas autóctones do Brasil com potencial alimentício. Mas na minha tese eu encontrei 21%, um percentual bem maior. Em algumas regiões da Colômbia, o pessoal chega a 25% de plantas que dá para comer. Então, a gente pode ter um potencial muito grande aqui de frutas que poderiam realmente estar ao alcance das nossas mãos, principalmente se manejada, com poda e tal, e que poderia estar gerando emprego, poderia estar entrando aí para alimentação escolar, poderia estar presente nas sorveterias, nas pizzarias, nos restaurantes, para a gente diversificar os cardápios. Porque o Eduardo falou da monocultura, né? E o Fábio complementou aí também. Eu sempre falo, a monocultura ela é muito reflexo da nossa monotonia alimentar. Então, eu, você e vocês que estão me ouvindo e assistindo, talvez sejam um pouquinho culpado por essa monocultura. Claro, um pouquinho, porque realmente a gente é refém da ditadura do supermercado e desses grandes impérios agroalimentares, e a gente está muito distanciado. Nem todo mundo pode produzir o seu próprio alimento, com essa urbanização desenfreada do mundo, e no Brasil aí tem menos de um século, né? A gente era um país rural e do nada viramos um país, e mesmo quando era rural, também tinha muito da monocultura, né? Então, esses mais de 300 anos de colônia fechada do Brasil levou realmente a uma grande destruição aí dos nossos biomas, com as queimadas, com o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo do café, o ciclo do boi, e aí você vê o Vale do Paraíba, onde eu nasci, na margem do Rio Paraíba do Sul, aquelas grandes fazendas que hoje são voçorocas, são ravinas, pastagens degradadas, que são consideradas áreas não agricultáveis para a agronomia linear e cartesiana e talvez para a própria FAO, né? Mas, no conceito de punk e da agroecologia, são áreas que poderiam produzir muitos alimentos. Então, não só a Amazônia, mas o resto do Brasil poderia estar produzindo alimentos para alimentação humana, para alimentação animal, seguindo esses preceitos da agroecologia, da agrofloresta. Então, a gente tem essa diversidade de plantas imensas, fabulosas, com potencial imenso, como o ariá, o cará de espinho, que chega a produzir batata de 200 quilos ou mais, com uma durabilidade pós-colheita de diversos dias, mesmo a temperatura ambiente. A batata mairá, que foi apresentada pelo Eduardo, é uma planta totalmente selvagem, a gente não sabe quase nada dela, né? Tem poucos trabalhos de pesquisas,
não sabemos como propagá-la, né? Mas é uma batata tradicionalmente usada. Ela é tóxica, assim como a mandioca brava ou a mandioca braba, mas por isso que ela tem que ser processada, né? Como se processa a mandioca para a extração do amido, da fécula, e depois dá para fazer um mingau maravilhoso, fica igual mingau de maisena, se você acrescentar leite, ou se fizer só com água, fica aquela goma translúcida, igual aquela que a gente come no tacacá, que é um prato típico aqui da Amazônia, com jambu, que é uma hortaliça polêmica, né, inclusive em relação à sua origem incerta, e ela ocorre inclusive aí na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, em grande quantidade, e que aí, só que aí nem nome popular ela tem. Ela é totalmente subutilizada. No máximo ela é chamada da erva da dor de dente, porque seus capítulos, como chega a ter 2% de espilantol, que é um anestesiante natural, ela é usada para quem está com dente podre, cariado, uma panela lá no dente, como o pessoal diz, para dar uma aliviada. E aqui na Amazônia ela entrou na gastronomia, né? Hoje nós temos até pizza de tacacá, pizza de jambu, mas poderia ser muito mais usada, não só na pizza, que ainda são poucas pizzarias que tem, talvez uma ou duas na cidade inteira, né? Então ela não é convencional, ela é tradicional, mas está anos-luz de ser convencional, porque o convencional é aquilo que está na merenda escolar, é aquilo que está na alimentação da maternidade, do hospital. E vai num hospital e fica internado para você ver a alimentação que chega lá. Inclusive, chega aquela gelatina com corante vermelho, amarelo, todo dia, se você ficar internado lá. E não vai chegar nunca a Ora Pronobis, nunca a Taioba, nunca a Chaia. Vitória Régia. A Vitória Régia é uma das punks mais simbólicas da Amazônia. É uma planta da várzea. Então, nós temos grandes áreas alagadas e nós temos a Vitória Régia, que no passado se chamava milho do Rio, porque os seus grandes ouriços, que são literalmente ouriços, são frutos espinhentos, né? Produzem sementes que estouram e viram pipoca. Essa receita está no livro Punk, né? Ela teve até no Rio, aí no Museu do Amanhã, quando teve uma exposição para prato do mundo, que poderia ser um trocadilho, para todo mundo. Então a gente precisa de alimentação para todo mundo. E aí a gente vê que nós temos um grande desperdício de alimento no planeta. A FAO cita que 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados, né? E é verdade, é só andar atrás de um caminhão, a colheitadeira desperdiça no campo, o agricultor desperdiça, a gente deixa estragar, principalmente aqui nos trópicos, é muita fruta perecível que estraga, o araçá-boi, o araçá-goiaba, isso estraga de um dia para o outro. E aí nós precisamos de políticas públicas para investir em agroindústria, para a gente ter marmelada, goiabada. A carta de geleia do Brasil e da Amazônia é ridícula, né? Nós comemos geleia que vem da Dinamarca, de blueberry, de mirtilo, de durazno, de não sei o que, da Argentina. Cadê? Até geleia de jabuticaba, que é a fruta símbolo do Brasil, a Brazilian grape, é uma punk, porque ela é tradicional, mas não é convencional. Ela não chega, na maioria dos municípios do Brasil, quando chega é uma fortuna. E não tem jabuticaba passa, ou não tinha, pelo menos, até pouco tempo atrás, né? Eu publiquei a receita aqui no livro, o pessoal, como que você fez a jabuticaba passa? Nós temos uva passa de todos os tipos em qualquer empório, em qualquer lugar do Brasil. Por que ainda não temos jabuticaba passa? O próprio vinho decente de jabuticaba é uma raridade, né? Então, a gente precisa investir nisso para ter essa abundância toda, precisa realmente ser refletida na conservação da natureza. E aí, você trabalhando com as PANC, com os princípios da agroecologia, a gente pode contribuir isso para a diversificação de cardápio, porque, como eu disse, a monocultura, a monotonia no prato, de você comer a mesma fruta 365 dias por ano e 52 vezes por ano, que é a média que a gente vai às feiras, uma média, e comprar sempre banana, e sempre verdura, couve, por que não? Encomendar outras coisas, porque realmente os agricultores e agricultoras extrativistas às vezes não têm levado, porque não tem demanda. Então a gente precisa ir para as feiras com outros olhos, com outra boca, né, com olhos bem abertos e a boca mais aberta ainda, para experimentar novos sabores, novos aromas, novas texturas, novos nutrientes, ou pelo menos nutrientes que não fazem parte mais da nossa alimentação.
E a biodiversidade que não entra pela boca, ela acaba sendo destruída, porque ela fica muito na retórica. E aí é coisa de botânico, de biólogo, de artista global, de político, mas ela acaba, no dia a dia, a gente comendo coisa de fora. A partir do momento que você estimula o cultivo de sapota, de mapati, eu agora estou fazendo um plantio grande, a gente está pensando, estou procurando até empresários, investidores para investir numa vinícola tropical. Nós fizemos aqui, Eduardo, vinho de biribá. Biribá é a condessa, é a fruta do conde, ou nome popular é complicado, é a Annona mucosa, que era a antiga Rolínia mucosa. É uma anonácea fabulosa, né, domesticada, semi-domesticada, um frutão gigantesco que tem aqui na Amazônia, que tem aí na Mata Atlântica, que tem uma ampla distribuição. É um cultígeno, ou seja, é aquilo que foi domesticado, que não existe mais na natureza com aquele formato. Você só vai encontrar ele em terrenos com ação antrópica, né, talvez em remanescente de terra preta de índio, em quintais recentes. Você encontra os parentes silvestres no mato, os araticuns. Então, por que nós não temos vinho de biribá, uma planta que começa a produzir com 2 anos e que dá um vinho branco com cara de chardonnay? Por que a gente não tem o vinho de mapati, a Poroma cecropiifolia, uma cecropiácea, atualmente urticácea, que é a uva da Amazônia, né, o purumã dos indígenas, a cucura do Alto Rio Negro? Então, até cucura, a diversidade... Né? A cucura, exatamente. A cucura é o mapati. Então, até a diversidade linguística desses nomes, nas diferentes línguas e tantas outras que eu não domino, porque lá na língua banil ele tem um nome também, apesar de ter esse nome mais nengatu, vamos dizer assim, mais aportuguesado, outras línguas indígenas vai ter nome. Você vai para a Colômbia, uva caimarona, e vai ter nome com certeza em diferentes etnias. Então, essa planta poderia estar gerando emprego, renda. A planta produz com 2 anos. Eu agora fiz um plantio grande aqui, tanto num condomínio que eu estou dando assessoria, aonde um condômino resolveu converter o campo de futebol dele com trave e aquela redezinha que segura as bolas, né, na trave de futebol, numa agrofloresta. Então, eu aproveitei até essa trave para plantar bucha, para plantar pepinículo, pepininho, cipó-alho. O cipó-alho é uma coisa fabulosa. Ele é folclórico na Amazônia. Hoje eu sou o extra-amazônico radicado aqui que mais consumo cipó-alho. Talvez eu e a minha família e as pessoas que convivem comigo são as pessoas que mais consumiram cipó-alho nos últimos anos, porque o cipó-alho está na literatura, mas ele era folclórico. É remédio, é substituto do alho, mas eu nunca vi. Hoje a gente faz pesto de cipó-alho toda semana, o sal de cipó-alho, a gente até vende incipientemente. É um potencial imenso de alho na Amazônia. Ele tem sulfato de alila, tem alicina, é uma planta perene. Você planta hoje e eu posso morrer com 100 anos, o meu filho pode morrer com 100 anos, e o tataraneto, né, eu vou ter lá um cipó que pode chegar dessa largura, se ele deixar ele subir num pé de taperebá, né, um taperebazeiro. Aliás, taperebazeiro é outra fruta fabulosa, né? Tem toda uma história né, de domesticação, de seleção. Tem várias espécies do gênero Spondias de importância na Amazônia e fora da Amazônia. O taperebá é uma hortaliça também. Então, o conceito de punk, a gente trouxe até esse conceito de hortaliça arbórea, porque do taperebá você come as folhas para fazer suco, para fazer geleia verde, caipirinha. Então, até os nossos drinks são muito pobres. Hoje eu vendo folha, né, folha de siriguela, folha de pobre velho, que é a cana do brejo, a cana de macaco, aí da Mata Atlântica, o costus, da família Costácea, é uma planta, sem falar nas forrageiras, né? A maioria dessas plantas tem potencial para alimentação animal. Eu crio as minhas cabras lá, alimentando com folha de siriguela, de taperebá, de pobre velho, que é o nome aqui na Amazônia, que eu adotei, né? Então, até os patos, as taiobas. Então, gente, é um mundo à parte das punk, que eu poderia ficar falando horas aqui, poderia estar mostrando foto, mas quem quiser ver foto, talvez vários de vocês já tenham aí o nosso livro, vai lá e vai ver que tem fotos aqui, por exemplo, esse é o marmelo, ou a caferana, que substitui o tomate. Então, hoje eu respondi a alguns alunos do ensino médio, alternativa para o tomate. Nós temos milhares de alternativa para o molho de tomate, e para fruta também, se você quiser. Mas para molho, que é o grande carro-chefe aí para pizzaria, né, para culinária
internacional, italiana e mesmo amazonense, por exemplo, você pode fazer molho vermelho de marmelo ou de caferana, a Buncose armeniaca. Você pode fazer de acerola, de pitanga. E quem disse que molho de massa tem que ser vermelho? Eu faço lá no sítio um molho de açaí. O açaí hoje já virou quase uma commodity, aí, como disse você, Eduardo. Mas imagina se a gente passasse a comer o açaí salgado. Mas, claro que os acrianos já comem, os paraenses já comem com a farinha de camarão, não sei o quê, mas ainda é muito pequeno. Se ele chegasse no supermercado como enlatado lá, ou num vidrinho, como se fosse a passata, porque ele é um molho púrpura, riquíssimo em antocianina, em antocianidina. E a macarronada, gente, fica um espetáculo. Você pode até guardá-la na geladeira e você come 2, 3 dias, uma semana depois. Então, uma macarronada de açaí, uma macarronada de buriti. Hoje a gente processa buriti. Buriti é a palmeira mais bem distribuída no Brasil, tem até em São Paulo, ou tinha, né? Em alguns mosaicos de cerrado, parece que chegava até uma ponta do Paraná. É a palmeira mais bonita do Brasil, talvez. Uma folha em forma de leque, uma palmeira multiuso, dá para fazer até açúcar. É uma palmeira oligárquica, que está entre as hiperdominantes. Não é árvore, no conceito nosso, né? Mas talvez o pessoal ali não se atentou para isso. Mas ela é uma hiperdominante porque ela é uma população oligárquica. É quase uma monocultura da natureza. É uma planta que hoje se faz até prancha de surf, com seus pecíolos, que estão entre os maiores pecíolos da natureza. Pecíolos que pode chegar, sei lá, pecíolo é o cabo da folha, né? Pode chegar a 5, 6 metros de comprimento. Eu faço até pau para varal de roupa, né? A planta para fazer artesanatos maravilhosos. É o isopor da natureza. Eu estou querendo fazer uma parceria com artesãos aqui para fazer. É o isopor. Todas as caixas de isopor que vocês compram, e eu também eventualmente compro, porque eu não sou perfeito, vou no supermercado e compro lá um presunto que vem, ou um queijinho. Isso, queijo é raro eu comprar, né, dessa forma, que eu compro a mussarela de búfala aqui regional. Mas todo mundo usa isopor. O buritizeiro é o isopor da natureza, com o diferencial que ele é renovável, né, cultivável, manejável, reciclável, compostável. Basta jogar por aí, se decompõe. Então, esse assunto vai muito longe, mas eu acho que também já estou próximo aqui do meu tempo. Tem muita coisa para a gente falar desse mundo das punk, dessas plantas que poderiam estar mais no nosso dia a dia. Então, antes de eu terminar propriamente e ir para o debate aqui, se tivermos perguntas para a gente tecer mais comentários, eu quero deixar esse recado para vocês todos, tanto o pessoal da organização aqui, que você realmente comece a se policiar. Tire um ano sabático do pimentão, né, que é uma planta sabidamente cheia de agrotóxico, a campeã, por mais que o programa da Anvisa tenha parado, né, nesse governo aí, que tem vários problemas de agrotóxicos, de questões ambientais, de questões sociais, humanas e tudo mais, mas a gente sabe desde sempre que ele tem muito agrotóxico. Inclusive a minha família, parte dela cultiva com agrotóxico lá em Friburgo também, né? Porque é muito difícil. O comensal ele quer comer pimentão o ano inteiro, o agricultor se vê na obrigação de fornecer, e então você tem que mudar paradigmas, diversifique o seu cardápio. E todos você não tem açaí aí, mas você tem o Jussara, o Euterpe edulis, que é o melhor de todos. Livro da Universidade Federal do Pará admite que o açaí da Mata Atlântica é o melhor, né, em teor de antocianina, de antocianidina. E hoje, em pleno século XXI, final do século XX, foi que o pessoal aprendeu a usar a polpa da Jussara, porque antes era só o palmito, né, numa técnica deletéria. É uma coisa muito recente, eu não sei quando foi, mas eu sei que é recente, porque ninguém sabia, né, subir na palmeira, ninguém tinha a batedeira de açaí, uma tecnologia que foi levada daqui e hoje virou um boom na região de Ubatuba, no litoral norte do Rio Grande do Sul, lá no extremo da Mata Atlântica. Finalmente, em pleno século XXI, a gente está valorizando mais o Jussara. Mas você tem o Gerivá, ou seja, as punk, elas estão em qualquer lugar do planeta. Por mais que lá na Namíbia tenha menos, no deserto da Namíbia ou na Terra do Fogo, mas você tem um percentual de plantas lá que poderia ser incorporado na alimentação. Elas são versáteis, elas não são só mato, ela inclui as castanhas. O Eduardo falou da castanha da Amazônia, né, da Bertholletia excelsa. Está em toda a Amazônia brasileira e extra-brasileira, mas aqui nós temos a castanha de galinha, a castanha de cutia, né, a castanha do Maranhão,
né? A paquira aquática, a paquira macro, várias paquiras, diga-se de passagem, algumas são aí da Mata Atlântica também, que ninguém conhece, ninguém come. A paquira aquática, por exemplo, que vocês têm tanto aí no Rio de Janeiro, é só dar uma volta no aterro do Flamengo, ou nas ruas de Botafogo, ou da Gávea, você pode fazer um extrativismo urbano de munguba, ou monguba, ou castanha do Maranhão, ou amendoim de árvore. É uma planta tão saborosa quanto a castanha de caju. Poderia ser vendida a R$80 o quilo, e as pessoas comprariam de tão gostosa que é. Então, já são 15 para as 8, né? Eu vou deixar o recado aí que vocês comecem a olhar para as outras plantas, com essas plantas diferentes, procure as feiras, procure os mercados étnicos, os agricultores de verdade da sua região, comece a encomendar urtiga, taioba, chaia, capeba, picão preto, guasca, o picão branco, botão de ouro, fazendeiro, todas essas plantinhas que são tratadas como juquira aí em São Paulo, como inso lá no Rio Grande do Sul, como macega, como invasoras, daninhas, infestantes, e toda essa terminologia preconceituosa e pejorativa, e trate elas como plantas companheiras. Plantas, muitas são medicinais, claro, mas o que interessa aqui para nós é comida, é encher a barriga, encher o bucho e automaticamente ter os princípios nutricionais e nutracêuticos dessas iguarias gastronômicas, que precisa sair desse holofote só midiático de alguns grandes chefes que às vezes colocam, mas ela tem que entrar no cardápio de segunda a segunda. Ela tem que estar no cardápio tanto dos restaurantes, do dia a dia, quanto nós em casa. E aí a gente vai contribuir talvez um pouquinho para a conservação da natureza, para valorizar esse conhecimento ancestral e também o conhecimento moderno da gente que está desenvolvendo novas receitas, novas formas de uso. Então, não dá vontade de parar de falar, mas eu vou parar para a gente ouvir um pouquinho mais e ver o debate. Então, agradeço a oportunidade, fico à disposição. Fica o convite para vocês se inscreverem aí no canal do Sítio Punk no YouTube, para vir a Manaus, conhecer a Amazônia de verdade, comer o tucumã, que é a nossa palmeira maravilhosa aqui, tanto a pizza de Tucumã, o sorvete, até o suco é delicioso, a gente faz também, um artesanato de caroço de Tucumã, as frutas daqui, e começar a valorizar isso, e quem sabe você virar um empreendedor, um sitiante, um fazendeiro, produzindo de forma sustentável, recuperando áreas degradadas na Amazônia e fora da Amazônia, porque nós temos muita, né? Não precisamos desmatar mais nada, pelo contrário, dá para reflorestar, mas reflorestar sequestrando carbono, tanto na biomassa das plantas, quanto no solo, que é o maior sequestrador de carbono, tendo aí 20 centímetros, e eu estou criando essa terra preta de branco lá, acho que bem mais rápida do que a literatura diz. Eu tenho área lá que era terreiro, onde era o estacionamento do cara, que hoje está com uma camada assim, do lado de casa, de terra quase preta. Então dá para fazer, basta você trabalhar com a natureza e não contra ela. Então, os princípios da agroecologia aí são fabulosos para isso. Então, punk na veia, e eu fico à disposição aí para o debate com vocês. Muito grato. Valeu, Valdeli, muito obrigado. Recado muito bem dado. Acho que a soma das duas conversas aí me deixou com a maior fome. Só quero ver o que tem aqui na minha cozinha. Eu queria que tivesse as tuas plantas aí, Valdeli, mas acho que vou ter uma ou outra eu tenho, mas eu estou me lembrando que eu tenho um pimentão aqui. Eu estou aqui, ó, Albuquerque, a caminho de Friburgo, da tua terra. Já estou preocupado com o meu pimentão aqui, depois da dica que você deu. Pois é. E é tá isso, vendo? Aí isso o conceito de punk é isso, né? Tudo que você tem são as convencionais, muitas delas de origem euroasiática. É verdade, claro, é verdade. Temos o pimentão mesmo aqui do centro de origem andino da América Central, que o Eduardo mostrou muito bem aí, os centros de origem do Vavilov, né, que tinha esse conhecimento e parece que depois foi morto na prisão, né, até por deter todo esse conhecimento, por ser rebelde. Isso é um perigo. Morreu de fome, Vavilov morreu de fome, o que é mais cruel ainda. Cruel. Morreu de fome na prisão. Olha só, que curioso. Que coisa triste, né? Eu espero que não aconteça o mesmo comigo, que estou defendendo aí a causa da agrobiodiversidade. Pois é, não vai acontecer não, pelo contrário, seu trabalho, assim como o do Eduardo, é totalmente regenerativo e a gente tem que ser reeducado, né? Eu acho que você falou tudo, é uma questão de se educar. Eu estou vendo que a gente tem aqui um conjunto de perguntas, todas elas ótimas. Eu estou com receio que a gente não tenha muito tempo, e aí eu vou começar
pelo Eduardo. Eduardo, olha só, veio uma aqui do Wagner, que eu também, sabe que eu fiquei intrigado com isso também, quando você mostrou aqueles montes na Amazônia, né, que são montes construídos, né, pelos povos ancestrais, o Wagner Bahia se lembrou dos Capões do Pantanal. Sabe que eu me lembrei disso também? E daí ele está perguntando se esses Capões do Pantanal, que são datados de 2.700 anos, eles teriam uma origem parecida com isso? O que você acha? Não sei se você chegou a fazer algum tipo de comparação com esses casos lá do Pantanal. Bom, obrigado, Wagner, pela pergunta. Eu acho que sim. Esses capões, a gente tem esses sítios do Pantanal que são aterros também. Eles são relativamente mal conhecidos. A gente tem trabalhos importantes feitos, mas é um tema que poderia ser melhor conhecido ainda, porque tem uma questão logística, tudo isso de trabalho no Pantanal. Mas se você olhar todo esse miolo da América do Sul, dessas áreas alagadas, o Alto Rio Paraguai, também o Alto Rio Guaporé, depois já a parte da Amazônia Boliviana, nós temos evidências muito antigas de construção de aterros. Esse sítio mesmo, Monte Castelo, que eu mostrei no Guaporé, ele começa como um aterro e depois ele vira um sambaqui. A gente tem a camada de conchas, ela vem no topo de um aterro que é mais antigo ainda. Então, eu suspeito, apesar das cerâmicas serem diferentes, eu suspeito que são manifestações que têm uma origem comum e que tem a ver com essas atividades de construção de terra que a gente vê pelo coração da América, desde o Pantanal até a Amazônia, passando, né, pelo Brasil e pela Bolívia. Eu acho que é uma observação muito pertinente e é um tema interessante de investigação, sim, Wagner. Concordo muito contigo. Legal, uma correlação legal mesmo. E lá no Pantanal eles chamam de cordilheiras, né? Eles têm os dois. As cordilheiras são compridas, os capões são redondos. Ah, sim. Os sítios do Pantanal são compridos, são até. Eu não conheço o Pantanal, então estou falando pela literatura. Mas a gente tem no Pantanal, e até hoje, o professor Jorge Eremites, da Federal de Pelotas, que é pantaneiro, por sinal, trabalha com isso, e ele mostra como a gente tem povos indígenas, o Guató, que até hoje tem um trabalho de manejo, de manutenção dessas ilhas que eles ocupam. Esses sítios arqueológicos, eu imagino que os capões também sejam, mas as cordilheiras, esses sítios lineares, eles são artificiais. Essas estruturas são artificiais formadas pela atividade humana. Eu imagino que, agora estou extrapolando aqui, né? Mas que a gente pode colocar, pelo menos parte dos capões nessa categoria também. Deve ter mais de um tipo de sítio diferente composto por esses aterros. É muito interessante. Eu tinha a impressão de andar lá no Pantanal com os meus colegas lá da Federal do Mato Grosso do Sul, que me ensinaram muito, que as cordilheiras elas tinham a ver com o movimento das cheias, né? Que aí fica aquela faixa. O capão que eu nunca entendi. Aí agora, essa correlação com a tua pesquisa, com os teus dados na Amazônia, eu falei, caramba, então está arriscado a ser isso mesmo. Agora é o que você está falando, Eduardo, também está arriscado as cordilheiras virem também, a água parar ali justamente porque já tem um montinho que as pessoas fizeram no passado, né? Muito interessante. Foi o caso da Ilha de Marajó, você tinha essas restinhas naturais, serviam de base para a construção dos aterros. Para a construção dos aterros, muito legal. E tem uma outra pergunta aqui da Helena Marquissotti, também, acho que estava chegando no final da sua fala, e teve um sítio que você mencionou. Aí ela perguntou assim, esse sítio que o professor Eduardo citou agora, ele seria a tal cidade Ratanabá? Já ouviu falar nessa cidade Ratanabá, Eduardo? Olha, eu nunca tinha ouvido falar até sexta-feira passada. Aí mesmo. E sexta-feira até caçoso falar. Hoje eu falei com um monte de jornalista hoje por causa dessa tal dessa Ratanabá, né? Que seria uma cidade perdida de 450 milhões de anos de idade, que teria sido descoberta. Assim, há 450 milhões de anos não existia nem a América do Sul, né? Não existia nem dinossauro, quanto mais, né? Mas eles não tinham nem sido, nem tinham nem existido para ter sido extintos depois. Mas está rolando isso, é uma coisa que está rolando. Hoje eu falei com dois jornalistas, uma jornalista e um jornalista de agência de checar notícia, porque está rolando. De fato, tem um grupo aí que não é de arqueólogos profissionais, eles fizeram sobrevoo, estão fazendo imagens de LiDAR, inclusive numa terra indígena, Caiabi, no norte do Mato Grosso, tem uma questão complicada aí, e eu acho que são formações naturais, e estão falando que é a tal dessa Ratanabá, que teria 450 milhões de anos, que é o berço da humanidade, e que tem ouro para pagar a dívida externa do Brasil. Isso está sendo bombado, eu acho, com robô, né? Para mim, na verdade, o que está acontecendo é uma cortina de
fumaça, por causa dessa história trágica. Trágica. Do aparecimento do Bruno e do Dom. Tristeza. E aí está sendo usado como uma cortina de fumaça para falar sobre o interesse internacional da Amazônia, aquela loucura, Sim. né? Helena até falou isso na questão dela, ela disse assim, eu achei que era fake, né? E pelo que você está dizendo... Helena. Fake total, dá uma olhada, é fake total, não tem nenhuma base geológica, arqueológica, e não dá tempo de falar muito aqui, mas esse final de semana eu pesquisei isso para entender melhor. Você vê que doido. Forte Príncipe da Beira, que é um forte colonial português, tem umas galerias ali que tem a ver com a construção. E eles dizem que são túneis que foram usados, conectando. É que nem quando eu era moleque, tinha aquela onda de ir para São Tomé das Letras, entrar no túnel e parar em Machu Picchu, né? É mais ou menos essa mesma história, assim. Uns túneis lá do Príncipe da Beira. Então está rolando isso agora. São essas loucuras do Brasil contemporâneo, né? É um monte de mentira que, né? É uma tristeza, você falou muito bem, essa cortina de fumaça aí para essa violência, esse assassinato dessas duas pessoas na Amazônia, uma tristeza. E temos aqui algumas perguntas também para o Valdeli. Valdeli, a Sônia está perguntando para a gente se já tem iniciativa de disseminação de hortas punks em áreas urbanas. Eu estou até me lembrando que na semana que vem a gente vai ter um papo com a Alice Vorkman, que tem um projeto aqui no Rio de Janeiro chamado Organicidade, que é um pouco nessa linha. Como é que está isso espalhado pelo Brasil, Valdeli? Você vê muita coisa acontecendo nessa frente? Tem grupo de troca, de punk? Essa é uma pergunta da Sônia Fagundes. Muito legal. A pergunta, na realidade, existe de uma forma muito incipiente. Então, por exemplo, a Alice Vorkman, o Daniel aí do Organicidade são parceiros nossos, inclusive fez vários cursos comigo, lá no sítio Tibá, em Bom Jardim, em outras viagens. Fizemos uma travessia aí, Teresópolis, Petrópolis, identificando o punk, deu até uma dissertação aí da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Tiago Alves, muitas punks promissora ao longo dessa trilha, uma trilha recente, uma trilha famosa do Parnaso, né, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Existe muito pouco, as próprias hortas urbanas no Brasil são poucos municípios que têm êxito nisso, né? Hoje mesmo eu falei disso e vou até gravar um vídeo para o canal do YouTube em breve sobre a Avenida das Torres e a Avenida das Flores aqui em Manaus, que poderia ser uma fazenda linear, produzindo toneladas de banana, de jaca, de fruta-pão, enfim, de milho, de cana-de-açúcar, de hortaliça, dentro da área urbana. São poucas cidades, como Sete Lagoas, em Minas, que tem algumas coisas de horta, mas a maioria são convencionais. E claro que no meio aparecem as espontâneas, como o caruru, o bredo, a língua de vaca, a azedinha, o trevinho, a beldroega, eventualmente o picão, mas a maioria dos agricultores urbanos, muitos deles são urbanoides, e ainda não conhece essas plantas como alimento. Ela acaba sendo capinada, arrancada. Se for uma horta agroecológica, pelo menos ela é compostada ou fica ali de cobertura morta. Ainda é muito incipiente. A Organicidade é parceira nossa, inclusive num curso online que a gente tem, que é o istepunk.com.br, que é uma consultoria num grupo fechado de WhatsApp para quem quer identificar as punks da sua cidade, da sua região, e passar a incorporar no seu dia a dia. Quem administra isso é a Alice para nós, e o pessoal da Organicidade, é muito legal. Então é incipiente isso, tem muito para crescer as hortas urbanas, e aí eu acho que cada um pode fazer um pouco disso, mesmo na sacada do apartamento. Se você tem claro que muita gente no Brasil mora num apertamento, que é um caixote, uma gaiola vertical que não tem nada, às vezes não tem nem janela, né? Uma situação caótica, mas quem tem um pouco mais de conforto pode investir na horta vertical, no cultivo de punk, na tela de gato, né, aquela tela para a criança não cair aí dos apartamentos, o gato, o animal doméstico. Ali você pode plantar as bertalhas, os pepininhos e diversas outras punks trepadeiras, maracujás, tanto cultivados quanto e por aí afora. Então é incipiente ainda. Legal, Valdeli. Mas ela vai crescer, né? Vai divulgando. Teu livro, né, ajuda muito com esse trabalho também, tanto nesse sentido como no das receitas também. Estou curiosíssimo para ver algumas das tuas receitas. E aí tem uma questão que aqui a resposta você já deu para a gente, é totalmente positiva, né? O Phil Snick está perguntando para ti, Valdeli, se existe possibilidade de te visitar para aprender o manejo das punks, trabalhar e aprender total, né? O sítio punk é aberto para isso, né? Ele é aberto como uma propriedade particular, né? Não é gratuita, diga-se de passagem. E eu estou cada dia mais, hoje foi até talvez um divisor de água, que eu decidi que eu vou, né, não dá mais, porque ninguém vai lá trabalhar de graça para mim, eu pago a diarista, pago o empregado, pago o pedreiro, o eletricista. Então o sítio hoje é uma propriedade familiar, temos uma hospedagem, né, que a pessoa pode se hospedar lá quantos dias ela quiser,
um valor muito simbólico, eu digo para quem pode pagar, né? Acho que é R$120 por dia, com todas as alimentações, café da manhã, almoço, merenda, jantar, aonde ele pode vivenciar. Claro que eu não estou lá o dia inteiro, se ele quiser, ele tem uma que a gente chama de sítio tour, ou visita técnica, né? A gente recebe, sim. É só entrar lá no Instagram, tem todas as formas, nós temos curso, nós temos um sítio tour todo primeiro sábado do mês, então vale a pena vir conhecer Manaus, conhecer a Amazônia, e se puder se hospedar lá no sítio por 2 noites, que é o mínimo que a gente normalmente recebe, ou, né, por quantos dias você quiser e puder ficar. Beleza. E tem uma questão da Adriana, ela fez durante a fala do Eduardo, mas eu acho que se aplica a vocês dois, de uma certa maneira até a mim também. Eu não sei se eu entendi bem a questão dela, mas eu acho que o que ela faz menção é que algumas plantas aqui que são muito comuns, ela diz que ela encontrou como mato physalis, que ela achava que era amazônica só do Peru, mas que onde ela vive, que eu tenho a impressão que é no Uruguai, se é mato é porque é nativa, ela perguntou. Aí ela pergunta, o raciocínio é correto? Olha, Adriana, os meus colegas aqui vão me corrigir se eu estiver enganado, mas muita planta que aparece como mato é também invasora, não é necessariamente nativa. E invasora tem para o bem e tem para o mal, né? Tem invasoras que excluem outras nativas e que, portanto, não cumprem um papel muito legal. Então, você pergunta se o seu raciocínio está correto? Não completamente, né? Em parte pode estar, mas vale sempre conferir. Não é isso, Valdeli? É isso. Na realidade, Physalis, ela tem que saber qual espécie do gênero Physalis. Então, lá no Rio Grande do Sul, você realmente tem umas 4 espécies. E como o Uruguai é do lado do Rio Grande do Sul, algumas espécies como Physalis viscosa e Physalis pubescens e Physalis angulata provavelmente sejam nativos também do Uruguai. Agora, claro, nem toda planta que nasce sozinha, espontânea, é autóctone, né? Por exemplo, nós temos aí a serralha, o dente de leão, e várias outras espécies que são de origem euroasiática, que foram introduzidas aqui pelo colonizador, como interesse medicinal, ornamental, paisagístico, ou acidentalmente, né? E que se adaptaram e viraram invasoras, ou pelo menos espontâneas. E tem aquelas invasoras agressivas, principalmente aí no sul e sudeste, que é o pinus, que é o eucalipto, aí no caso das arbóreas, mas até algumas herbáceas, como o Edichium coronário, que é o lírio do brejo, o gengibre do brejo, que é exótica, é uma punk deliciosa, maravilhosa, mas que causa impactos aí nas regiões de mananciais, de nascente, de mata ciliar, e principalmente se você não comê-la. Então, toda planta, a uva do Japão, por exemplo, a Ovenia dulce, é uma planta fabulosa, medicinal, madeireira, usos múltiplos, mas como as pessoas não comem, ela acabou virando uma invasora realmente complicada e invadiu principalmente ambiente já impactado pelo ser humano. E aí no sul e sudeste, como tem grande impacto ambiental, as invasoras deslancham. Na Amazônia, nós temos pouquíssimo problema com planta invasora fora do perímetro urbano, porque elas não vencem a competição com a floresta nativa e elas não são adaptadas às condições edafoclimáticas daqui e elas não vão adiante. Leucena, que é uma praga aí no sul e sudeste, é uma punk, porque as sementes imaturas cozidas, é típica da culinária mexicana, é uma iguaria, é uma invasora gravíssima em São Paulo, no Paraná, né? Aqui eu joguei sacos e sacos de leucena no sítio punk e eu tenho 2 pés. Ela não vai de jeito nenhum, apesar de ser uma fixadora biológica de nitrogênio. Legal. Joia, Valdeli. Eduardo, mais alguma reflexão final? Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final. Alguma coisa que você queira compartilhar aqui com a gente? Não, eu queria agradecer uma vez mais o convite. Eu acho que eu costumo dizer que a arqueologia é uma espécie de filtro que a gente tem para olhar para o mundo, assim. E eu acho que espero que, né, ter despertado um pouco as pessoas, né, o interesse das pessoas em olhar para as paisagens, nos lugares onde elas vivem e saber o que tem de antigo que está representado ali e também usar essas reflexões, né, não só de nós dois aqui, mas para pensar em maneiras mais interessantes de continuar vivendo no planeta. Acho que é isso. Queria agradecer uma vez mais, muito obrigado. Foi uma oportunidade maravilhosa. Agradeço de coração vocês, a Ana, o Fábio, a Laís, a Maná pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, viu, Eduardo? Aulão que você deu pra gente, cara. Gratidão total. E Valdeli, últimas palavras aqui antes da gente encerrar o nosso papo.
Não, faço das palavras do Eduardo as minhas, né? Quero agradecer a todos vocês, parabenizar por esse programa, por essa série, né? Selvagem, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a Amazônia, com o Brasil e com as punk. Então, é a culinária selvagem que eu chamo. E parabenizar a todos, agradecer o honroso convite, especialmente com o Eduardo, que é um ícone, né? Uma referência para nós aí, faz esse trabalho tão bonito aqui na Amazônia. E desejar a vocês aí bom apetite. Espero que realmente vocês estejam com fome. Quando abrir a geladeira de vocês hoje, agora, daqui a pouquinho, vocês vão olhar que realmente é uma monotonia, né? A maioria das plantas que vocês comem são aí, como ele disse, as gramíneas, as leguminosas, muitas de origem exótica. As frutas são da família rosácea, as peras, os pomos, né, que dá origem ao pomar, que é bem diferente dos nossos quintais agroflorestais. E aí, quem quiser saber mais sobre as punk, recomendo as nossas redes sociais aí, o livro, a tese, que é gratuita, né, para quem quiser ler mais, e principalmente valorizar aí o conhecimento dos agricultores da sua região, em qualquer lugar do planeta que você tiver, vai ter gente que conhece essas plantas que genericamente a gente chama de punk, que é alimentícia como qualquer planta, ou seja, qualquer um pode comer, é um ingrediente comum, é não convencional porque ainda não está no dia a dia, mas você pode fazer essa revolução gastronômica, agronômica e culinária. Punk na veia, grato pelo contato, saúde e até uma próxima oportunidade. Valeu, Valdeli, muito obrigado, gratidão a vocês dois, parabéns pelo trabalho lindo, e me cabe aqui falar aqui só um breve fechamento antes de eu passar para minha querida Ana. Duas coisas assim que eu acho um barato da fala de vocês, que eu acho que tem tudo a ver com a conversa do selvagem. Né? Eu acho que juntando as falas de vocês mostram para a gente um negócio que a Ana e o Ailton Krenak sempre falam para a gente, que o futuro é ancestral. Totalmente, né? Quando a gente pensa nessa alimentação do futuro, vê como é que um monte das coisas vem lá dos ancestrais que o Eduardo mostrou para nós e que o Valdeli agora vem sofisticando aí, inclusive acrescentando novas plantas e, além disso, com receitas fabulosas que me encheram a boca d'água aqui. E a outra coisa que eu acho que a fala de vocês dois mostra para a gente tem muito a ver com o que vai acontecer semana que vem no terceiro encontro aqui do nosso ciclo, que vai ser um encontro, inclusive, presencial, lá na UFRJ, na Praia do Flamengo, no qual minha querida Ana, Ailton e a turma do Selvagem vão estar lançando a 6ª flecha selvagem, chamada Tempo e Amor. Eu acho que a fala de vocês foi absolutamente sobre essas duas coisas. A gente viajou no tempo, do passado para o futuro, do futuro para o passado, o presente é só uma pele bem fina no qual o tempo fica voando para lá e para cá. E o que vocês fazem como trabalho é uma mostra, uma prova de amor às pessoas, mas especialmente à natureza, à história, às plantas, aos animais, à terra, à água. E grato, viu, por isso. Esse amor que vocês dedicam ao que vocês fazem é um amor ao nosso planeta, é um amor a nós. E eu me senti assim, muito tocado em ver a alegria que vocês trouxeram para a gente com a fala de vocês. Né? É muito bom a gente ver gente apaixonada. Para mim foi uma noite de cura. Espero que tenha sido, e tenho certeza que foi para todo o nosso público. Parabéns, super obrigado. Semana que vem a gente vai ter mais regenerantes, a gente vai ter o Tempo e Amor, a gente vai ter Alice Workman, a gente vai ter uma conversa sobre arte regenerativa, inclusive, culinária regenerativa. Ana, conta mais para nós da agenda para a semana que vem. Um abração, minha gente, super obrigado. Opa, teu microfone está mudo, Ana. Oi, tá falando agora? Eu estava aqui tanto tempo quietinha que eu fiquei muda mesmo. Então, muito obrigada pelo entusiasmo de vocês, pelas falas, por vocês estarem aqui com a gente no Selvagem, mostrando essa Amazônia possível, tão bonita a participação humana quando ela é uma colaboração. E eu também aproveitando aqui para falar o que vai acontecer na semana que vem, a Flávia Aranha vai falar com a Alice Workman no Rio de Janeiro sobre a
a regeneração nas cidades. A Flávia tem um trabalho na moda, com tingimento natural, e a Alice com organicidade. Então, a gente vai trazer essa experiência de que várias pessoas no chat estavam falando como fazer isso na cidade, né? E também a gente vai lançar a Flecha 6, Tempo e Amor, baseada no Regenerantes de Gaia e na Ordem do Tempo do Carlo Rovelli. Então, é uma flecha sobre regeneração. E ela vai ser lançada em 10 lugares diferentes também, contando com a comunidade. Então, em breve, a gente vai estar anunciando esse movimento do Selvagem junto com toda a comunidade do Selvagem. E aqui também não posso deixar de falar, a gente conversando sobre a Amazônia, prestar nossa solidariedade para a família e para os amigos do Dom Phillips e do Bruno Pereira, em nome do Selvagem, em nome de quem está aqui no chat, com certeza também está mexido com isso, a gente falando de uma Amazônia que oxigena, né, e sabendo que eles estavam lá com esse propósito e estão sofrendo os reveses de toda essa ganância desse projeto colonial que continua, né? Ele nunca acabou, ele continua vencendo. E então agradecer muito as palavras que vocês trouxeram, porque trazem um ânimo, um entusiasmo para a gente continuar. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu. Valeu, grande abraço, boa noite. Bom dia, boa tarde.